Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Nesse vídeo aqui a gente vai resolver as 5 questões de Química da UEM 2024 vestibular de verão, a Universidade Estadual do Maringá, do Paraná. Beleza? Foi uma prova que foi aplicada agorinha, né? Dia 12 de janeiro, se eu não me engano. 12 de janeiro, não tem nem 10 dias, né? Então tá fresquinha aí pra gente fazer essa resolução detalhada, bem detalhada mesmo, explicando e estudando pelas questões, beleza? Se você nunca veio aqui no canal, meu nome é Gabriel Chaves, eu sou professor de Química desde 2011 e tô aqui no YouTube ajudando o pessoal a se preparar para os mais diversos vestibulares. Se você também não tá sabendo, né, eu criei uma pasta aberta, gratuita, vai ter 47 listas de exercício, lista de fixação, mapa resumo, tudo gratuito para você, só entrar no link que tá na descrição do vídeo, que te leva para uma pasta no Google Drive, aí tem todos os materiais lá, com exercício resolvido em vídeo, para você estudar tudo gratuito, toda a química vai estar lá. Beleza? Então a gente vai fazer essa correção aí da prova, uma prova bem interessante. 5 questões, beleza? Vamos dar uma olhada na prova? Beleza, pessoal. Aqui tá a capa da prova, né? Então, vestibular de verão. Talvez tenha a data aqui, né? Foi aplicado 12 de janeiro. Já vou pedir desculpa pra você, porque tá fazendo um calor absurdo. E eu tô com o ventilador aqui do meu lado pra aguentar. E além disso, também, como eu tô em cenário novo, tô aqui na cidade de Franca, São Paulo, né? Que eu me mudei de Jundiaí. Agora eu tenho que adaptar aqui, porque tá com eco um pouco o estúdio. Então, tenta... me perdoar aí por barulhos e chiados que tiver, porque é o segundo vídeo que eu tô gravando nesse cenário novo, beleza? E a câmera tá tremendo um pouquinho ainda. Então já vou pedir desculpa por causa dessas questões. Então aqui tá a capa da prova, vamos lá, né? A gente vai passar aqui a página, né? 5 questões, então são aquelas questões com posições, né? Então 1, 2, você tem que ver o que é verdadeiro, somar as proposições e pôr a soma no final. Então eu coloquei aqui mais ou menos, coloquei 2 tópicos por questão, porque são várias proposições, às vezes é uma proposição que não tem nada a ver com a outra, mas eles quiseram fazer a questão desse jeito. Então depois a gente vai entrar nos assuntos e nos tópicos, tá? Os temas aqui. A primeira questão é uma questão que talvez seria de biologia com química, mas a parte de biologia a gente vê também na química orgânica e na bioquímica. A segunda parte, que é química mesmo, a gente vai ver soluções eletrolíticas, entender por que soluções conduzem corrente elétrica, não conduzem, a gente vai fazer uma bela de uma revisão. Depois, na 45, 46 e 47, tudo de físico-química. E na 48 tem algumas proposições de física, que eu vou fazer só de cabeça para você estudar com o professor de física certinho, mas eu vou só comentar como é que resolve. E as proposições também de físico-química. Então, analisando aqui, você vê que é uma prova que pede muita, a prova inteira praticamente é físico-química, bem diferente aí, né? Geralmente é uns 40%, não tudo assim. A prova, a parte de conta, vai ser só nas questões de física, eu vou fazer de cabeça, eu vou falar para você, vou explicar lá na hora. E eu avaliei a prova como média, sendo que tem algumas partes, né, umas proposições que é média para difícil, que complica mesmo, alguns detalhes, tá bom? Então vamos passar aqui, né? Maravilha. A prova fornece para você formulário de matemática, formulário de física, que eu acabei de passar. Aí tem a redação. Aí fornece tabela periódica, uma tabela periódica aqui simplificada, né? Os valores são arredondados, eles explicam aqui embaixo, que é para a prova da UEM. E aí a gente vai passando, né? Questão 40, 41, 42, vai passando. Chega na questão 44, que aí começa as nossas 5 questões de química, beleza? Então vamos começar. Questão 44, UEM 2024, vestibular de verão. Os indígenas da América do Sul utilizam a mandioca brava, Manihut suculenta, como ingrediente para produzirem o beiju e o tucupi. No entanto, essa planta possui uma grande concentração de ácido cianídrico, cujo acúmulo no organismo é extremamente tóxico aos seres vivos. Para que possa ser consumida pelo ser humano, essa mandioca deve passar por um processo de desintoxicação, que envolve raspar a sua casca e então combinar técnicas fundamentais, como a fervura e a fermentação, para produzir a farinha que será utilizada no beiju ou no caldo para o tucupi. Sobre esse assunto e correlatos, assinale o correto. Aí ele vai falar algumas coisas aqui, né? Então, concentração do ácido cianídrico sendo removido por fervura e fermentação. Aqui, pessoal,
Tem várias tirinhas, se eu tiver com paciência eu coloco na edição aqui. Imagina como que descobriram que dava para comer mandioca brava, né? Então, assim, tem o pessoal que fala que foi alguns animais, né? Viram que os animais podiam comer. Mas, assim, é uma coisa que tem que ficar ali fermentando por dias, né? Então, eu tenho até eu acho que é do Carlos Rosa, eu não sei quem que fez. Mas, assim, a pessoa ia lá, ficou ferventando, que a gente viu, né? Ferventando e fermentando por 2 dias. Aí a pessoa comeu e morreu. Porque tem coisa tóxica, comeu e morreu. Aí fala assim, gente, não dá pra comer isso aqui. A gente ferventou e ferveu por 2 dias. Fermentou e ferveu por 2 dias, comeu e morreu. Aí o cara fala assim, não, vamos insistir mais um pouco. 3 dias, comeu, outro comeu, no terceiro dia comeu, morreu. Quarto, quinto, aí depois de 4, 5 dias, aí sim a quantidade de ácido cianídrico foi reduzida a valores seguros, e aí você pode comer aquele caldo e usar para fazer o tucupi e o beiju. Mas imagina como que foi esse processo, né? Então, assim, talvez eles devem ter pego essa mandioca brava, feito vários dias e tem dado para animais, para ver, aí via se o animal sobrevivia, mas pode ter sido desse jeito que o pessoal faz piada da pessoa todo dia, né? Depois de 2 dias alguém comer, morrer e o cara ser insistente e continuar com isso. Então, é um negócio incrível aí, né? Vamos voltar. Então, beleza. A primeira parte aqui, então, ele vai falar, né? A fervura e a fermentação podem ser utilizadas na desintoxicação da mandioca brava. Sim, é verdade, tá no texto isso. Na fermentação, micro-organismos anaeróbicos decomporão, né? Irão fazer a decomposição do ácido cianídrico, HCN, em substâncias não nocivas ao organismo. Aí você tem que lembrar, fermentação anaeróbica, aeróbica, né? Aí vai um pouco para biologia, mas a gente vê isso na química também. Aeróbica que utiliza ar, an, né? Aquele prefixo ali da palavra, né? An é de negação. Aeróbico é que não utiliza o ar, né? Que tem o oxigênio. Então, são micro-organismos que não utilizam oxigênio. Então, eles vão ter que fazer isso mesmo, transformar a substância nociva em não nociva. Então, tá tudo certo, a primeira proposição tá correta, beleza? Vamos colocar aqui só para você visualizar, né? Então tem aquele caldo de mandioca brava, aquele caldo tem ácido cianídrico aquoso, acabou de espremer, ralar a mandioca brava. Então se você tomar esse caldo de mandioca brava, você vai virar caveira e vai de arrasta para baixo rapidão. Então aí você pega esse caldo e vai fazer o quê? Vai esquentar e deixar ferventar. Fermentar. Então, nessa fermentação aqui vai ser produzidas novas substâncias, você vai ver a produção de bolhas ali, se tiver a liberação de gases, do próprio aquecimento. Depois da fervura e da fermentação, você não tem quantidades tóxicas, deve ter um pouquinho, mas quantidade bem baixa. Eu vou deixar uma indicação no final do vídeo, que é uma outra questão da FUVEST que fala sobre esse processo com mais detalhes para você entender. Mas quantidades muito pequenas de ácido cianídrico que não vai fazer mal. O que aconteceu? Quando você ferve, esse ácido cianídrico gasoso ele se volatiliza, então ele evapora e vai para a fase gasosa. E uma parte que está aqui, acontece isso dos micro-organismos degradar, decompor em substâncias menos nocivas. Aí aqui eu coloquei uma fermentação que a gente conhece muito, né, que é a glicose. Fermentando, a fermentação alcoólica, né? Aí tem fermentação lática, você vê melhor na biologia. Fermentação lática, fermentação acética, fermentação alcoólica produz etanol e gás carbônico. Aí, por exemplo, aqui, se produzir algum gás, esse gás você vai ver produzindo bolhas ali no líquido da solução. Beleza? Então tudo verdadeiro, tranquilo. Essa é a resolução detalhada. Isso aqui você faria bem mais rápido, mas é que a gente está estudando pela prova. Então aqui no canal é desse jeito, tá? Segundo, a mandioca é um alimento energético por ser rica em carboidrato, principal combustível para o processo de respiração celular facilmente oxidado. Sim, a mandioca tem o amido. O amido é um polímero natural, né, que é formado ali por várias glicoses, tudo conectado formando esse polímero bonitão. Carboidratos ali na nossa célula, né, biologia, esses 2 tópicos iniciais aqui, bioquímica. É utilizado nesse combustível da respiração celular, né? Então vai pegar aquela glicose, vai pegar essas cadeias, vai quebrar e vai produzir, né, a energia que a gente utiliza na respiração. Então tudo certo aqui, beleza? Terceira proposição de número 4 aqui. Segundo Arrhenius, ácido é todo composto que dissolvido em água origina H+ como único cátion. Sim, pessoal, verdadeiro. Então a gente saiu de bioquímica, agora a gente está entrando num outro tema. A gente está entrando no tema da química inorgânica, assunto acidez de Arrhenius. Então,
tranquilo isso daqui. Ácido clorídrico. Por que que o ácido clorídrico é um ácido segundo Arrhenius? Você joga o ácido clorídrico em água, ele produz H+, e produz Cl-. Produzir o cátion H+, é um ácido. Beleza? Aí, outros exemplos. O ácido cianídrico que está aqui, quando você tiver em água, você vai liberar H+, e vai liberar o cianeto menos. Aqui eu coloquei a seta de equilíbrio, por quê? Porque o ácido cianídrico ele não é um ácido forte igual ao ácido clorídrico que vai todo ser ionizado. Esse processo de não ter íons aqui, que tem uma ligação química covalente. Esse processo de gerar íons chama ionização. Aqui vai ionizar, mas ele não se ioniza 100%. Ele vai ter um equilíbrio, uma parte vai estar ionizada, outra parte vai estar como aquoso. Aí quando você esquenta, ele volatiliza e vira gasoso. Mas ele fica em equilíbrio. Ele é um ácido mais fraco, mas ele é um ácido? É um ácido também. Ele colocou no nome aqui pra gente, né? Cadê? Ácido cianídrico. Então ele é um ácido porque ele tem H+, por isso que perguntaram. Próxima proposição. Fermentação é um processo biológico anaeróbico que libera energia armazenada nas ligações químicas dos compostos orgânicos, podendo gerar vários produtos diferentes. Verdade também, pessoal. Por exemplo, a fermentação alcoólica vai quebrar as ligações químicas, produzir produtos diversos, né? Fermentação alcoólica, lática, acética, e os micro-organismos fazem isso para obter energia. Maravilha? E aí você vê na biologia, né, que a fermentação libera uma certa quantidade de ATP, a respiração com essa mesma glicose vai liberar uma quantidade maior de energia. Mas aí você vê isso na biologia com seu professor ou professora, beleza? E última proposição, o ácido cianídrico dissolvido em água comporta-se como não eletrólito. Falso, pessoal. Eletrólito, aqui eu vou aproveitar para falar de soluções eletrolíticas. O que é o eletrólito? Eletrólito é aquele soluto que em água forma íons por diversos processos. O não eletrólito, quando ele está em água, ele não forma esses íons. Então isso que é um eletrólito, é um soluto que forma íons. Pode ser por dissociação iônica ou ionização, como a gente viu aqui. Isso é falso, aí você vai somar, né? 10, 15, a soma deu 15, e vamos entender melhor isso do não eletrólito. Então, uma solução, água com um soluto ali dissolvido. Quando conduz corrente elétrica, a gente chama de solução eletrolítica, porque você jogou um soluto que é um eletrólito, beleza? Ou uma solução não eletrolítica, que você jogou um soluto que é não eletrólito. Se você colocar ácido clorídrico em água, vai liberar H+, Cl-, HCN vai liberar H+, vai liberar Cn-. Se você colocar dois fios desencapados ali, vai permitir a condução de corrente elétrica na solução. Se você colocar, por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. Sal de cozinha, ele já tem íons, porque ele é um composto iônico, tem ligação entre um cátion e um ânion. Como ele só separa esses íons, não é ionização. Aqui ele vai fazer a dissociação iônica, que é separar os íons. Então, cloreto de sódio já tem íons, hidróxido de sódio já tem íons, sofrem dissociação iônica, que é separar esses íons em água, e vai conduzir, água, por exemplo, dissolvente, e vai conduzir corrente elétrica. HCl e HCN não tem íons, porque são compostos fazem ligação covalente, compostos moleculares, você joga em água, ele cria íons depois. Aí é o processo de ação de ionizar, ionização. Todos esses aqui vão formar soluções eletrolíticas, porque os solutos são eletrólitos, beleza? Vinagre. O vinagre você joga em água, vai sofrer ionização, vai produzir corrente elétrica também. Então todos esses aqui são solutos que vão se comportar como eletrólitos. Aí, se você colocar um pouquinho de sal na água, colocar dois fios desencapados e ter uma lâmpada, você vai ver a lâmpada brilhando muito. Porque todo o sal já vai separar esses íons por dissociação iônica e conduz muito bem corrente elétrica. Se você colocar vinagre, o vinagre ele tem um equilíbrio aqui, ó, parecido com o ácido cianídrico, porque o vinagre é um ácido fraco. Assim como o ácido cianídrico. Se você tiver vinagre e colocar dois fiozinhos desencapados, a lâmpada vai acender muito menos. Por quê? Porque a quantidade de íons em solução é menor. Por que que é menor? Porque ele não está completamente ionizado, porque ele é um ácido fraco. Beleza? Então todos os eletrólitos aqui. Quem são não eletrólitos? Por exemplo, açúcar. Você jogar água
pegar água, colocar açúcar, colocar 2 fios desencapados, o açúcar não permite essa condução de corrente elétrica. Etanol, você pega um pouquinho de etanol, joga em água, coloca os 2 fios. O que essas substâncias fazem? Elas fazem a dissolução molecular. Ó, o nome já diz tudo para você. Dissolução molecular. É dissolver a molécula. Então a molécula só se dissolve, ó. O açúcar sai do sólido e vai para o aquoso. O etanol sai do líquido e vai para o aquoso. Então esse processo de só dissolver a molécula chama dissolução molecular. Separar os íons já existentes. Dissociação iônica, criar íons, ionização. Beleza? Tem que conhecer esses 3 nomes aí se você estiver estudando, beleza? Maravilha. Então estudamos aqui isso aqui. Viva, né? A mandioca, a cultura ancestral, cultura indígena de fazer esses pratos aí da culinária brasileira. Tenho que experimentar aí beiju, tucupi, coisas assim, né? Tem que conhecer a culinária do seu país, conheça, experimente, vá em restaurantes típicos. Tem que fazer isso, pessoal. Eu avaliei a questão como média, porque não tem nada muito complexo aqui pra gente, tá? Sugestões, né? Então, 2 sugestões aqui pra você. Se você quer saber mais sobre esse processo de remover o ácido cianídrico da mandioca brava, tem essa questão da FUVEST, primeira fase de separação de misturas, porque eles vão explicando como que vai, ó, tá vendo um gráfico aqui, ó, reduzir nos processos a quantidade de ácido cianídrico. Então aqui nessa questão você vai ver isso na questão da FUVEST, vale muito a pena. E se você quiser saber mais detalhes sobre condução, solutos que permitem a condução de corrente elétrica, que formam soluções eletrolíticas, dá uma olhada nesta questão aqui, deixa eu virar a caneta, cadê? Aqui, ó. Dá uma olhada nessa questão aqui que você vai ver isso. Você vai ver essa parte, depois vai ter um pouquinho de propriedades coligativas, que aí é outro tema que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Beleza, vamos para o próximo. Maravilha. Próxima questão, só falta 4, né? Recadinho importante. Como eu disse, pessoal, tem a pasta no canal de materiais abertos e gratuitos aí para você. Tá dando um trabalhão organizar, fazer listas de exercícios, lista de fixação com exercício mais simples, tudo resolvido em vídeo e gratuito para você. Então, use, porque dá trabalho fazer. Além disso, um trabalho que você pode ter aí, que na verdade não dá trabalho nenhum, é se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário para aquele engajamento, que é muito importante, pessoal. O canal é muito pequenininho, eu faço muita coisa aqui e tá difícil fazer o pessoal me notar e atingir as pessoas aí, né? Resolvendo provas do Brasil inteiro. Então, dá essa mão, dá essa moral que vai me ajudar demais. Vamos continuar? Só falta 4 questões. Então, beleza. Questão 45, UEM, Universidade Estadual do Maringá, de Maringá, 2024, vestibular de verão. Essa questão aqui, curtinha, as proposições, tudo curtinha, a gente vai usar essa questão para fazer uma super, super, mega, master, blaster revisão de equilíbrios químicos. O que são equilíbrios químicos? Então, se você não sabe nada de equilíbrio, agora você vai entender o que raios é um equilíbrio químico, que eu preparei uma super revisão aqui. Vamos resolver a questão rápido e depois entrar no equilíbrio, beleza? Se você não entender alguma coisa, fica tranquilo. Então, sobre os conceitos de equilíbrio químico, assinale o que for correto. O equilíbrio químico da reação ocorre quando V1 igual a 2 vezes V2. Então a gente tem aqui o tetróxido, que é 4 oxigênios de dinitrogênio, tetróxido de dinitrogênio, formando NO2, que é o dióxido de nitrogênio. Isso é uma seta para cá. E esse dióxido de nitrogênio formando tetróxido de nitrogênio. Então, tem V1, que é a velocidade em que esse reagente se torna esse produto, e V2, que é a velocidade do produto se tornar, voltar para os reagentes. No equilíbrio V1 igual a 2V2, porque tem um 2 aqui na frente? Não, pessoal. Existe situação que V1 igual a V2? Tem, a gente vai ver mais para frente. Mas aqui no equilíbrio V1 é igual a V2. As velocidades têm que estar igual para manter o equilíbrio. A gente já vai entender melhor. Segunda proposição. O equilíbrio de uma reação química é atingido quando todo o reagente é convertido em produtos? Não, pessoal. No equilíbrio existem reagentes e existem produtos. Se todos os reagentes se tornarem produtos, a gente tem uma reação direta, que é aquela seta direta, não essa seta que vai e vem de equilíbrio. Então isso aqui é falso.
Proposição 4 aqui. O equilíbrio de uma reação química ocorre quando o número de mols de reagente é igual ao número de mols de produto. Falso. Existem situações que o número de mols de produtos e reagentes é igual? Sim, mas existem situações que o produto é maior, existem situações que o reagente é maior. A gente vai ver todas essas 3 situações e gráficos disso para você entender. Mas isso não, o equilíbrio não é atingido nessa situação, tá? A gente vai ver quando o equilíbrio é atingido. Proposição 8. O aumento da temperatura do reator, então tem um reator acontecendo uma reação, né? Reator é onde acontece uma reação química. O aumento da temperatura do reator aumenta o valor da constante de equilíbrio de uma reação química endotérmica. Verdade, pessoal. Isso daqui é difícil, tá? Quando a gente está indo para deslocamento de equilíbrio. Você tem uma reação que absorve calor e forma os produtos. É uma reação endotérmica. Explicando rapidamente, depois eu vou colocar aqui com muito detalhe para você. Como você está aumentando a temperatura, você vai ter mais calor fornecido, aumenta a quantidade de produtos, a relação da constante de equilíbrio é produto por reagente. Se você aumentou a quantidade de produto e diminuiu a quantidade de reagente, você aumenta a constante de equilíbrio. Isso é uma coisa bizarra, porque chama constante de equilíbrio, mas a constante de equilíbrio ela só é constante numa temperatura fixa. Se você variar a temperatura, a constante não é constante, ela varia. Então a constante que a gente usa geralmente é a 25 graus Celsius. Aí a gente faz tudo a 25 graus Celsius porque é o valor de constante que a gente tem. Se tiver 100 graus Celsius, uma temperatura maior, você vai ter outra constante. Se for uma reação endotérmica, como a gente está vendo aqui, essa constante vai aumentar. Se for uma reação exotérmica, essa constante vai diminuir. A gente vai entender melhor mais para frente. E proposição de número 16, a presença de um catalisador não altera o equilíbrio químico de uma reação. Verdade, mas altera o tempo necessário para se atingir esse equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio você tem, por exemplo, quantidades que não tá uma quantidade de equilíbrio, essas quantidades vão mudando até atingir uma situação de equilíbrio. O catalisador acelera as reações, acelera V1 e acelera V2, ou ele vai acelerar os processos por motivos que a gente vê em cinética química. Acelerando essas reações, vai atingir o equilíbrio mais rapidamente. E aí, tá certo isso daqui. A gente já vai ver também por quê. Somando 8 com 16, 24, marcou, acabou. Então, se você já sabe, você faria mais rápido. Eu avaliei a questão como média para difícil, porque tem alguns detalhezinhos, né? A proposição 8 aqui é difícil de você saber isso, tem um pouco de deslocamento de equilíbrio, que é um tópico que você já vê um pouco depois dessa parte de características dos equilíbrios químicos. Vou deixar sugestões no final. E agora a gente vai começar a nossa revisão para você entender tudo isso daqui perfeitamente. Eu coloquei aqui ó, uma listinha das principais características de equilíbrio químico que a gente vai ver. Então o equilíbrio ele é dinâmico, não é um equilíbrio estático, por exemplo, uma gangorra que está parada. Então tem uma gangorra e ela está paradinha, isso é um equilíbrio estático. É um equilíbrio dinâmico que a gente tem aqui. A gente tem reagentes virando produtos e produtos virando reagentes. Eu preparei uma super animação, deu maior trabalho, que você vai entender isso dele ser dinâmico. As reações são reversíveis, com V1 igual a V2. Então, ó, V1 igual a V2. E essa reação de reagente para produto chama reação direta, que tem V1 ou V direta. E dos produtos voltar para os reagentes chama reação inversa, com a velocidade de V2 ou velocidade da reação inversa. A V1 e V2 tem que ser igual para estar na situação de equilíbrio. O equilíbrio, pessoal, você tem um sistema em equilíbrio. Você tem um sistema fechado, vou ler aqui, né? Um sistema fechado com pressão, temperatura e concentração constante. Por quê? Você tem esse sistema que está em equilíbrio. Se você mudar a pressão, mudar a temperatura, mudar as concentrações, ele vai sair do equilíbrio. Então, quando está em equilíbrio, pressão, temperatura e concentração não muda nada. Beleza? Mas é dinâmico, você tem umas moléculas virando outra e outras virando produto virando reagente, reagente virando produto, mas pressão, temperatura e concentração não vai mudar. A gente já vai ver. K, o que é K? K é essa constante de equilíbrio, varia com a temperatura, como a gente já viu, e propriedades macroscópicas não se alteram. Então você tem cor, volume, você tem ali um líquido com coisas em equilíbrio, você não vai ver nada visual que fica mudando, mesmo sendo dinâmico, beleza? Então vamos lá. Primeira parte aqui.
1 e 2. O equilíbrio é dinâmico e as reações V1 e V2 são iguais. Vamos entender isso daqui. Então, o que eu estou colocando aqui para você? O gás dióxido de nitrogênio, ele é um gás marrom, castanho, marrom escuro, gás castanho, marrom, e ele tem essa tonalidade aqui. Então, o que eu fiz? Eu preparei um recipiente e eu joguei só NO2 nesse recipiente. Ele está numa condição de temperatura e pressão. Aqui eu preparei um outro recipiente com o N2O4, o tetróxido de dinitrogênio, que é o nome feio dele. Ele é um gás incolor. Então, este cara, o reagente, ele é um gás incolor. Este cara, que é o produto aqui no nosso equilíbrio, ele é um gás castanho-marrom. Se eu tiver situações diversas, cada situação vai ter um equilíbrio diferente. Eu estou pegando uma condição aqui imaginária para essas quantidades de molécula fora de escala que eu estou colocando aqui na representação. Então, um gás é incolor, outro gás é castanho-marrom. Esses recipientes, eles vão ficar assim, nessa condição de temperatura e pressão que eu tenho aqui, que eu estou estudando? Não. O que vai acontecer? Com o passar do tempo, o equilíbrio vai ser atingido. Então, o que a gente vai ter? Esse frasco castanho-marrom, ele vai ficar um marrom mais clarinho. Ou se eu tiver um frasco incolor, transparente, ele vai ficar igual a esse marrom clarinho. Isso se eu tiver 3 mols, 3 quantidades de molécula aqui, 3x, e aqui eu tiver 6x numa condição de temperatura e pressão específica aqui para o exemplo que eu tô dando, tá? Então o que vai acontecer? Se eu tiver só o reagente, vai entrar em equilíbrio. Se eu tiver só o produto, vai entrar em equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É a coexistência, olha só, é a coexistência de reagentes. Esse aqui é o reagente, tá? Com a reação sendo representada desse jeito. E esse é o produto. Mas antes eu só tinha produto e só tinha reagente. No equilíbrio, eu tenho a coexistência de reagentes e produtos. Então eu só tinha reagentes antes, só tenho produtos antes também, nessas aqui são as situações antes. Depois eu tenho a coexistência de reagentes e produtos. O gás incolor tá virando gás castanho-marrom aqui. Beleza? Agora você vai entender essa situação dele ser dinâmico e V1 ser igual ao V2. O que é V1? V1 é a velocidade do N2O4 quebrar e virar 2NO2. Então, N2, ó, bolinha azul é o N, bolinha vermelha é o oxigênio. Existe uma velocidade que esse N2O4 quebra e forma 2NO2. E existe uma velocidade que 2NO2 separados se unem e formam N2O4. Essas duas velocidades são iguais e isso é dinâmico. Agora, pessoal, é um momento mágico, momento especial, que você vai entender o equilíbrio químico. Olha só o que acontece aqui. Quando o N2O4 se separa e forma 2NO2, ao mesmo tempo, 2NO2 forma um N2O4. A velocidade 1 de formar o NO2 é igual à velocidade 2 de formar um N2O4. Ó, de novo, agora esta daqui vai se separar e essa daqui vai se unir. Então a velocidade dessa se separar e a velocidade dessa se unir, olha só, é igual. E qual que é a consequência disso? Ó, vamos colocar de novo. Esse se separou, esse se uniu. Esse se separou, vamos continuar aqui. Esse se separou, esse se uniu. Esse se separou, esse se uniu. Esse se separou, esse se uniu. Qual que é a consequência da velocidade 1 ser igual à velocidade 2? Você está vendo que eu tenho? Você está vendo que eu tenho 4 moléculas. Presta atenção, nesse sistema, numa condição de temperatura específica, numa condição de temperatura e pressão específica, tem uma quantidade de mols aqui de gás. Nessa situação, eu tenho 4 moléculas de NO2, 4 moléculas de NO2, para uma molécula de N2O4, 4 para 1. Como as velocidades são iguais, as concentrações não mudam. Olha só, 4 para 1. Uniu aqui, 4 para 1. Uniu aqui 4 para 1. De novo, olha só. 4 para 1. 4 para 1.
uniu aqui 4:1. Então, como a velocidade direta é igual à velocidade inversa, as quantidades de produtos e reagentes, as concentrações não vão mudar. Entendeu? Você visualizou? Deixa um comentário se fez sentido isso. Então, por isso que ele é dinâmico, pessoal. O equilíbrio ele é dinâmico, a gente coloca essa seta de vai e vem, porque você tem reagentes virando produtos e produtos virando reagentes. Você viu que uma se separava enquanto a outra estava se unindo. E isso fica acontecendo em equilíbrio, e você olha para o frasco e você não vê nada, porque isso é no nível molecular. E, de novo, essas moléculas aqui estão fora de escala para a gente visualizar. Beleza? Entendeu? Então, equilíbrio é dinâmico e V1 é igual a V2. Maravilha, não é equilíbrio estático, que tem 4 moléculas de NO2, uma molécula de N2O4 e elas estão lá paradas bonitinho. Não, uma vira a outra, é dinâmico. Beleza? Maravilha. Então a gente viu que se eu tiver apenas reagente, vai entrar em equilíbrio, se eu tiver só produto, vai entrar em equilíbrio. Coloquei aqui, né? Um gás, ele é incolor. O outro gás, ele é marrom avermelhado, castanho, marrom castanho, você pode falar também. V1 igual V2, eu já deixei as moléculas nas cores que é incolor e marrom avermelhado, marrom castanho, beleza? Vamos dar um zoom out. Então a gente viu essas informações. Agora a gente vai entender essa parte melhor, né? A gente viu ali no frasco a concentração não mudando, mas a gente vai entender melhor por que que as concentrações ficam constantes durante o equilíbrio. A gente viu, né? Um quebra, o outro se une, a concentração não muda. Mas vamos ver isso em gráficos, pessoal. Então a gente tem a situação que eu só tenho reagentes virando produtos, que eu vou chamar de situação A, e eu tenho a situação B, que são produtos virando, desculpa, os produtos NO2 entrando em equilíbrio e chegando nessa situação que coexiste N2O4 e NO2 virando equilíbrio. Vamos ver a situação A primeiro. Eu só tenho o gás incolor entrando em equilíbrio. Então eu fiz um gráfico de concentração pelo tempo. O que que eu tenho aqui? No início, olha só, no início, vamos colocar aqui concentrações, está em mol por litro, vamos colocar mol por litro. Depois eu vou discutir outras formas de representar isso. Vamos pensar que cada molécula aqui fora de escala dentro desse recipiente representa 1 mol desse gás. Então eu tenho 1, 2, 3 moléculas, eu vou ter inicialmente 3 mols por litro ali, vamos supor que esse frasco tem 1 litro, tá? E aí o que que acontece? Quando tá no início tem 3, quando atinge o equilíbrio ela vai sair de 3 e vai para 1. E essa concentração de 1 vai ficar constante no equilíbrio. O gás NO2, quanto que tem aqui no início da situação A? 0. Ele tá, então, no início 0. Então, as concentrações iniciais é 3 e 0. O N2O4 foi para 1 e formou 4 moléculas de NO2. Vamos ver isso no gráfico? Então, olha lá, ó. Visualizou? Vamos pôr de novo, ó. Então, o que que aconteceu? Só tinha o gás incolor, seta cinza. Só tinha o gás incolor. Sua concentração foi diminuindo até chegar em 1. Chegou em 1, ele vai ficar em 1 mol por litro, sem variar. Não tinha nada do gás marrom avermelhado. Esse gás castanha marrom avermelhado foi se formando até chegar em 4. Chegou em 4, a concentração fica constante. A partir de um certo tempo, roxinho que está aqui, que vai chamar tempo de equilíbrio, tempo que entrou em equilíbrio, a partir desse tempo aqui, as concentrações não mudam. Então, antes desse tempo em equilíbrio, estava fora do equilíbrio. Então, essa situação aqui que eu tenho, o N2O4, gás incolor, apenas ele é uma situação fora do equilíbrio, que é essa situação inicial que está aqui. Então, olha para a ponta da caneta, beleza? Então, essa situação inicial é fora do equilíbrio, essa situação inicial é fora do equilíbrio. Vai diminuindo o gás incolor, vai aumentando o gás marrom, entra em equilíbrio, as concentrações não mudam. Antes de entrar em equilíbrio, a velocidade que o N2O4 forma o NO2, aí sim V1 é maior do que V2. Por que que V1 é maior do que V2? V1 é maior do que V2 porque você vai formar ter que formar os produtos para atingir o equilíbrio, porque não tem nenhum produto. Aí sim, nesse começo, V1 é maior do que V2. Quando atinge o equilíbrio, um tá virando o outro, como a gente viu na animação, e as velocidades são iguais,
Tá entendendo? Situação B agora. Situação B, eu tenho 6 iniciais, a gente já vai ver isso aqui. Vamos falar da constante de equilíbrio, depois a gente vai para a situação B. Antes da gente entrar na situação B, essa proporção entre produtos e reagentes, essa proporção entre concentrações, foi desvendada lá no século XIX, 1800 e alguma coisa, esqueci a data aqui, que existe um valor que você consegue calcular, né, usando essas concentrações constantes, que é o quê? A reação tem NO2 para 1 N2O4. Existe uma constante de equilíbrio, que é um valor que depende da temperatura, como a gente viu nos itens anteriores, que ele vai ser a concentração dos produtos elevado pelos coeficientes estequiométricos e a concentração dos reagentes elevado pelos coeficientes estequiométricos. Então, essa constante de equilíbrio, em função das concentrações, chama Kc, C de concentração, para você facilitar aí. Então, vai ficar a concentração do NO2 ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico é 1, concentração dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, N2O4, elevado a 1. Aí, como está elevado a 1, eu não coloco aqui. Esta é a expressão da constante de equilíbrio, que é a proporção entre produtos e reagentes com coeficiente estequiométrico. Se a gente substituir os valores que a gente tem aqui, ó, NO2, valor de concentração, 4. Então, a gente coloca aqui, 4 ao quadrado. N2O4, concentração em equilíbrio, 1. 4 ao quadrado dá 16, 16 dividido por 1 dá 16. Então, nessa situação que eu criei aqui para o exercício, para o estudo hipotético, nessa condição de temperatura, nessa condição de pressão, a constante de equilíbrio é 16. Beleza? 16 o quê? Aí você vai ter mol ao quadrado, não se importa com as unidades por enquanto, tá? Mas você vai ter unidades de mol por litro ao quadrado, aí algumas cortam, outras não esquenta com a unidade. Essa constante de equilíbrio é um valor de 16. Isso daí vai ser importante quando a gente for estudar a variação desse valor de constante de equilíbrio. Eu criei, então, uma situação que tanto partindo desse frasco A quanto partindo desse frasco B, você atinge o mesmo equilíbrio. Se a situação, partindo do frasco A, na situação A, e na situação B, atinge o mesmo equilíbrio, eles vão, na mesma condição de temperatura e pressão, vai ter que dar a mesma constante de equilíbrio, que é 16. Então vai ter que ter as mesmas proporções de produtos e reagentes. É sempre assim? Sempre que eu partir do N2O4 e partir do NO2 vai atingir a mesma situação? Não, foi uma situação que eu criei aqui para a gente estudar. Beleza? Que quando só tem um reagente, só tem um produto. Vamos fazer a situação B aqui, então. Eu tenho 6, já vou falar disso aqui para você. Eu tenho 6 mols de NO2 e 0 de N2O4. Esse 6 vai cair, né? A gente vê que esse 6 vai cair para 4 e o 0 vai subir para 1. Então, o 6 caiu para 4 e o que tinha 0 do gás incolor foi para 1. Novamente, né? Antes das concentrações ficarem constantes, você tem um sistema fora do equilíbrio, e depois você tem um sistema em equilíbrio com as velocidades constantes. Veja que a proporção de produto para reagente aqui é igual aqui, mas a gente partiu de situações diferentes. Nenhuma só tinha o reagente, na outra só tinha o produto, em concentrações específicas para atingir o mesmo equilíbrio. Beleza? Entendeu? Maravilha. E aqui, como a concentração é 4 e a concentração é 1, vai dar a mesma constante de equilíbrio Kc. Esse vai ser um dos primeiros vídeos da minha playlist de equilíbrios químicos, que a gente está estudando tudo de equilíbrio e vai fazer essa mega revisão. Mais para frente, a gente vai ver exercícios que dá para calcular a constante de equilíbrio por pressões parciais. Como aqui eu tenho gases, ao invés de eu usar essa concentração em mol por litro, eu posso falar assim, a pressão parcial do gás marrom ao quadrado, por quê? Porque o coeficiente é 2, dividido pela pressão parcial do gás incolor elevado a 1, por quê? Porque o coeficiente aqui é 1, vai dar um valor que chama Kp. Ah, Kp e Kc é igual? Não. Existe uma relação matemática entre Kc e Kp, mas aí é mais específico e você verá se você estiver fazendo vestibulares mais específicos no final da playlist, beleza? Mas quando você usa a concentração em mol por litro, é Kc, se você usar pressões parciais é Kp. Beleza? Kc e Kp. Maravilha? Que tem valores diferentes e você faz uma relação. Tem situações que Kc é igual a Kp,
Tem uma relação, tem umas situações que KC é igual KP, se eu não me engano. Tem, mas fica tranquilo, tá? Vamos continuar agora para a gente entender as outras partes aqui. A gente vai entender agora esses pontos aqui em amarelo. A gente vai entender se toda situação em equilíbrio, a concentração de reagente é igual do produto. Não, pessoal, a gente já viu que isso era falso. Existem situações que você tem mais reagentes do que produtos no equilíbrio. Na situação anterior, a gente viu que tinha mais produtos, no meu exemplo, mais produtos do que reagente, que vai ser esse caso 2. E tem alguns gráficos em que reagente e produto é igual. Como que são esses gráficos? Vai atingir o equilíbrio, então, ó, as três situações que eu estou partindo aqui, eu só tenho R e não tenho nada de P. Então, R em equilíbrio com P azul. R vermelho em equilíbrio com P azul. Nos três, eu só tenho R vermelho e não tenho nada do produto azul. Essa daqui é uma reação 1, essa é outra reação 2 e essa é uma reação 3. Concentração de produto e reagente é sempre igual no equilíbrio? Não. Reagente pode estar maior do que produto, reagente pode cair bastante e ficar menor do que o produto, que foi a situação que a gente viu no exemplo anterior, e pode acontecer essa situação aqui, que a concentração de reagente cai, a de produto sobe e elas ficam iguais, que é o exemplo 3. Então, existem algumas situações que o número de mols de reagente é igual ao de produtos, mas o equilíbrio é atingido quando isso acontece? Não, nada a ver. Beleza? E qual que é agora a proposição 16? A gente vai estudar isso aqui junto. A presença de um catalisador não altera o equilíbrio químico de uma reação, mas altera o tempo necessário para atingir o equilíbrio. A gente viu que quando a concentração fica constante, a gente tem o tempo de equilíbrio. Então, eu estou pegando aqui o exemplo 3, o reagente diminuiu, o produto formou, a partir do momento que essas concentrações não mudam, a gente atingiu o equilíbrio. O que o catalisador vai fazer? Ele aumenta a velocidade das reações e faz essa situação das concentrações não mudarem mais, né, que é a situação de equilíbrio, ser atingida antes. Então a gente vai ter um tempo de equilíbrio com o catalisador. Então a concentração fica constante em equilíbrio nesse tempo. Coloquei catalisador, olha o que vai acontecer. A concentração de reagente vai diminuir mais rápido, a concentração de produto vai subir mais rápido e antes, o equilíbrio vai ser atingido antes num tempo menor, mas atenção aqui, pessoal. As proporções entre produtos e reagentes não mudou. Tá vendo que ele atingiu a mesma concentração de produto e reagente com e sem catalisador, que é tudo aqui em cima dessa linha? Então, o equilíbrio, as proporções, o equilíbrio em si não mudou. Ele só foi atingido mais rápido. Beleza? Velocidade. Em cinética química, que é visto antes de equilíbrio, a gente vê que a inclinação do gráfico está relacionado com a velocidade. Então, aqui, ó, o que aconteceu? A concentração, a concentração saiu de 0, 1, 2, 3, 4, 5 no sexto pauzinho, nesse exemplo aqui. Saiu do sexto pauzinho e foi pro terceiro. Então saiu de 6, aqui no tracejado, ó. Saiu de 6 e foi para 3 neste tempo aqui. Já com o catalisador, saiu de 6 e foi para 3 num tempo menor. A velocidade média de uma reação é o quê? A variação de concentração pelo tempo. Aqui a inclinação tá mais suave, ó, que é essa seta transparente, cinza aqui. A inclinação tá mais suave. Por quê? Porque tem uma velocidade menor. Com o catalisador, que é a seta rosa, que vai ser atingido o equilíbrio nessa linha rosa, que eu expliquei aqui com rosa, a inclinação é maior. Como a inclinação é maior, a concentração variou mais num tempo menor. Como a concentração variou mais num tempo menor, a reação é mais rápida. Cinética química no equilíbrio, beleza? Isso da inclinação do gráfico. Velocidade média a gente vê antes em equilíbrios. Então, é importante ter isso em mente. Aqui está a velocidade menor, aqui a velocidade está maior, atingiu o equilíbrio antes. Vamos ver aqui na situação 1, 2 e 3 como é atingir o equilíbrio, então, com o catalisador. 1, o equilíbrio atingiu antes. 2, o equilíbrio atingiu antes. 3, a gente já viu, o equilíbrio atingiu antes. Então, olha só, aqui caiu devagar, ficou constante. Aqui caiu rápido, ficou constante. Aqui caiu devagar, ficou constante. Aqui caiu rápido, ficou constante. Então aqui o equilíbrio foi atingido antes, aqui o equilíbrio foi atingido antes, e como a gente viu no exemplo da reação 3, aqui o equilíbrio é atingido antes em relação ao normal sem catalisador. Que revisão, hein? Pessoal, eu vou ter que fazer aqui agora um pedido para você, que é para curtir e se inscrever no canal. Deixar um comentário,
do que você tá achando. Nossa, Gabriel, não entendi tal parte. Nossa, a animação ajudou, não ajudou. Comenta que isso é importante pra mim. E além disso, vou divulgar aqui, tem gente que só assiste os cortes, né, que são os exercícios separados. Eu preparei uma pasta com 47 listas de exercícios. Não estão todas lá, mas já tem 22, 23 listas de exercícios de todos os temas da química, para você estudar a química do início ao fim. Lista de exercício, lista de fixação, mapa resumo, roteiro de estudos para você se organizar, roteiro dos conteúdos que tem. Então tudo isso tá na minha pasta gratuita no Google Drive, beleza? Link na descrição ou na página inicial do canal. Dá um maior trabalhão fazer isso, pessoal. Se você quiser, eu tô com eco aqui no meu estúdio, se você quiser fazer um valeu demais no vídeo para eu comprar as espuminhas, comprar um negócio para fixar a câmera, ó, que a câmera treme quando eu bato na mesa, ó, que bizarro. Se você quiser, é só fazer um valeu demais aí no vídeo ou coisas do tipo, beleza? Vamos voltar para o exercício que tem mais coisa pra gente revisar desse início de equilíbrios químicos. Então, o que mais que a gente tem aqui, pessoal? Outras partes que a gente tem é essa proposição 8, que é bem interessante, mas aqui a gente já vai avançar para um outro tópico que é deslocamento de equilíbrio. Quando a gente estuda equilíbrios químicos, a gente vê esse deslocamento de equilíbrio para entender como que a constante de equilíbrio varia, porque eu falei aqui, a constante de equilíbrio varia com a temperatura. Isso acontece um pouco por causa do deslocamento, um pouco não, é por causa do deslocamento que a gente vai ver de novo mais para frente, é isso que eu queria dizer. Então vamos lá, agora eu tenho um frasco com meu equilíbrio aqui. Então eu tenho o equilíbrio gás incolor, gás marrom, um virando o outro, tá aqui no meu frasco fechado numa condição de temperatura e pressão. A gente vai ver o efeito da temperatura na constante de equilíbrio nesse frasco aqui, porque um gás é castanho, marrom, castanho, escuro, e o outro é incolor. A gente vai mudar a temperatura, a gente vai ver mudança de tom aqui. E depois que eu fazer a animação para você, eu vou colocar um vídeo dessa animação que eu tô colocando. Então você vai ver esse gás mudando de cor com a variação da temperatura. Beleza? Então vamos lá. A gente viu que aqui ele está fazendo uma afirmação com a mudança de temperatura. Você não saberia disso, mas esta reação do gás incolor virando o gás marrom é uma reação endotérmica. O gás incolor absorve calor, então calor reage com o gás incolor, o tetróxido de nitrogênio, e vira o gás marrom. É uma reação endotérmica que absorve calor, tem um ΔH maior do que zero. A gente pode representar reações endotérmicas com calor nos reagentes. Então, calor, entre aspas, é um reagente, junto com um reagente que está ali mesmo de matéria, calor como reagente entre aspas, porque não é assim, tá? É só um jeito de representar, se juntam e formam o produto. O que vai acontecer aqui? A gente vai analisar 3 situações em equilíbrio. Então, antes eu tinha um frasco aqui, outro frasco aqui fora do equilíbrio. Agora todos os frascos que eu vou colocar, todos estão em equilíbrio, mas em condições de temperatura diferente. Aqui tá naquela situação anterior que a gente viu que a constante Kc dava 16. Lembra que o Kc dava 16, que a gente fez a conta antes? A gente vai ver essa variação quando eu colocar isso num banho de gelo, tá vendo água com gelo, vou pegar essa garrafa e colocar num banho de gelo, e vou pegar essa garrafa e colocar numa água quente, tem um termômetro aqui, ó, marcando altas temperaturas. Então no banho de gelo e na água quente, uma reação endotérmica, tá? Na exotérmica vai ser diferente, a gente vai ver essa mudança do Kc. Se eu pegar essa garrafa e colocar no resfriamento, o que vai acontecer? Ela tem um tom marrom, ela vai perder esse tom marrom, vai ficar mais clarinha. Por que vai ficar mais clarinha no resfriamento? Aqui, ó. Aí a gente vai ver melhor em deslocamento de equilíbrio. Se você já sabe deslocamento de equilíbrios, beleza. Mas na ordem de exercícios você não deveria saber ainda. O que está acontecendo aqui? Quando a gente diminui o calor, existe um equilíbrio. Incolor virando marrom, marrom virando incolor. Quando a gente diminui o calor, esse equilíbrio ele se desloca para a esquerda. Quando ele se deslocar para a esquerda, o que vai acontecer? Por que ele vai se deslocar para a esquerda? Tem o princípio de Le Chatelier, que a gente vai ver melhor, mas eu fiz uma perturbação. Eu mudei a temperatura do meu equilíbrio. Quando eu mudo a temperatura, o equilíbrio vai se rearranjar para responder e minimizar essa perturbação. Então, se eu diminuir o calor, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, porque quando ele desloca para a esquerda, o NO2
que é o gás marrom, virando o gás incolor, libera calor. Então eu tirei calor. O que o equilíbrio vai fazer? Ele vai mudar para liberar um pouco de calor para o sistema para compensar isso. Então ele vai deslocar para a esquerda. Quando ele deslocar para a esquerda, eu vou ter mais do gás incolor e menos do gás marrom. O que vai acontecer? O frasco vai ficar mais transparente. E aí o que acontece com a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio não é NO2 dividido, não é gás marrom dividido por gás incolor? Se eu diminuir o gás marrom, que estava em 4, diminuir para 3, para 2, diminui o gás marrom, e eu aumento o gás incolor, que estava 1, eu aumento para 1,5, 2, o que acontece com isso daqui? Se eu diminuir em cima e aumentar embaixo, em vez de dividir por 1, eu vou dividir por 2, vou dividir por uma coisa maior, e em cima está menor. Então a constante de equilíbrio, ela vai diminuir, porque eu estou dividindo por uma coisa maior, e o meu denominador, esqueci os nomes aqui, o de cima diminui, o de baixo aumenta, essa divisão vai dar um número menor. Então em reações endotérmicas, diminuindo o calor, desloca para a esquerda, deslocando para a esquerda, você tem mais reagentes e menos produtos. Mais reagentes aumenta embaixo, menos produtos diminui em cima. Essa relação faz uma constante menor do que a situação anterior. Então, ao diminuir a temperatura, Kc fica menor do que 16. Legal, né? Fera. Entendeu? Por que a constante de equilíbrio diminui? Agora o contrário, né? Se eu pegar esse equilíbrio, aqui no banho de gelo saiu do equilíbrio, vai ter esse deslocamento e vai atingir um outro equilíbrio numa outra condição de temperatura, mas está em equilíbrio também. Então aqui está em equilíbrio, aqui está em... que deslocou, mudou. Antes a concentração não era 4 e 1. Nessa temperatura, a concentração agora é, por exemplo, 3 e 2, 1,5 e 2. É outra proporção, é outro equilíbrio. Mas continua sendo um equilíbrio, só que com outras concentrações, que se você calcular, dá esse Kc aqui. E se você aumentar a temperatura, vai acontecer o contrário. Você aumentando a temperatura, aumenta a quantidade de calor, você vai deslocar para a direita. Por quê? Porque quando você desloca para a direita, você consome esse calor ambiente. Então, se você aumentar o calor, desloca para a direita, produz mais o gás marrom, vai ficar mais marrom. O que vai acontecer? Você vai ter mais produtos e você vai ter menos reagentes. Em cima fica maior, embaixo fica menor, você vai ter uma constante de equilíbrio maior do que antes que você aumentou a temperatura. Então, o aumento de temperatura no reator aumenta o valor da constante de equilíbrio. Fera, né? Legal. Revisamos 6 coisas aqui. A gente estudou, na verdade, foi um estudo de equilíbrio químico. De novo, classifiquei a questão como média para difícil, porque tem esses detalhezinhos aqui que pegam um pouco. Outra coisa importante aqui, pessoal, esses equilíbrios, quando a gente tem a informação do calor, a gente pode chamar de sentido exotérmico e de sentido endotérmico. Eu vou colocar o vídeo e talvez isso faça alguma confusão na sua cabeça, mas vamos lá, vou explicar rapidinho aqui. Nesse sentido, o calor é um reagente, então o calor está sendo absorvido e indo para os produtos. Esse sentido de V1 é o sentido endotérmico, então esse é o sentido endotérmico. V2, que é do gás marrom, para o gás incolor é o sentido exotérmico. Por quê? Se eu tivesse gás marrom virando gás incolor, libera calor. Porque agora eu estou partindo daqui e esses são os produtos. Então, se eu partir desse gás e formar esse produto e calor, o calor está sendo liberado para o meio. Então, da esquerda para a direita, quando o calor está desse lado, tá? Da esquerda para a direita eu tenho o sentido endotérmico. E daqui para lá, né, da direita para a esquerda, eu tenho o sentido exotérmico. Aqui, quando a gente resfriou, diminuiu o calor, quando você resfria, você desloca no sentido exotérmico, tá? Só para você não confundir isso que vai aparecer no vídeo. Então, quando você diminui o calor, você desloca para a esquerda, forma mais gás incolor, fica mais marronzinho, mais incolor, diminui a constante de equilíbrio, você desloca no sentido exotérmico. Quando você aumenta o calor, você desloca no sentido endotérmico, tá? Então aumentou o calor, deslocou para a direita, que é nesse sentido que está aqui representado da esquerda para a direita, que é o sentido endotérmico. Vamos ver o vídeo agora, pessoal? Então aqui está o vídeo do professor da NC, né, Carolina do Norte, School Science and Mathematics, né? Então, Escola da Carolina do Norte de Ciência e Matemática. É um vídeo que eles disponibilizam aí.
O que ele vai fazer? Olha só que bonito. Ele pegou o gás castanho marrom ali, junto com o gás incolor que coexiste em equilíbrio no tubo, e colocou, ó, no banho de gelo. Tá vendo o gelo aqui em cima do frasco? Colocou no banho de gelo, o gelo vai retirar calor, retirando ali calor, né? O que vai acontecer? Como ele tá retirando calor, ele vai deslocar o equilíbrio no sentido que libera calor, que é o sentido exotérmico. E aí a gente vê ó, o gás ficando mais clarinho. Eu vou colocar os dois depois para comparar. Tá vendo? Ó, até tem mais clarinho aqui. Agora ele colocou na água quente. Tá vendo até que tá um vapor aqui na garrafa? Ó, o vapor na garrafa porque essa água tá quente. Então agora no banho de água morna, olha como que tá mais escuro. Por que tá mais escuro? Tá sendo fornecido calor pro equilíbrio químico, tá sendo fornecido calor, o equilíbrio se desloca no sentido que vai consumir esse calor para diminuir a perturbação. Quando ele consome esse calor, ele forma o NO2, que é um gás marrom avermelhado ou castanho marrom, que é mais escuro. Beleza, então olha como é que ficou mais escuro. Agora eu vou colocar aqui as imagens, ó, do professor da Carolina do Norte, né? No banho de gelo, ficou mais clarinho, compara com a água quente. É uma diferença que não é absurda, tá? Aqui eu dei uma exagerada na animação, mas ele fica mais escuro na água quente, porque tem mais NO2, e ele fica menos castanho, fica mais fraquinho o tom, porque tem menos NO2 no banho de gelo. Legal, hein? Vídeo de experimento, animação, explicação completa. É massa, né, gente? Indica para os seus colegas esse vídeo que tem dificuldade em equilíbrio químico, tá? Duas sugestões aí para você. Uma questão de cinética química e equilíbrios. Olha só esse gráfico aqui, a gente acabou de ver isso na Unicamp primeira fase 2025. Então você tem que saber quando que atingiu o equilíbrio, se atingiu o equilíbrio mais cedo, se tem catalisador, se não tem. Olha só, qual que é mais rápido, essa representação gráfica de equilíbrios com cinética química. Então dá uma olhada se teve dificuldade nisso. E aqui é uma questão mais pra frente nos tópicos de equilíbrio, que é fazer cálculos estequiométricos, contas com esses gráficos, tá? Aí você teria que ter visto já deslocamento de equilíbrio, vai ver várias coisas de equilíbrios químicos, e quando entrar na parte de equilíbrios químicos com estequiometria, aí você pode, se você achou que essa questão foi super fácil, você pode já ir para essa questão aqui da Faculdade de Medicina de Jundiaí, que é a banca da VUNESP, e você vai fazer essas contas em cima do gráfico. Beleza? Vamos para a próxima questão? Legal, né, pessoal? O pessoal que tá vendo os cortes aí, né, vai ter essas sugestões, você vê esses cortes depois, essas sugestões que eu fiz, procurando no canal, tá? No corte fica a sugestãozinha no final do vídeo, para quem tá vendo a prova completa, aí você só digitar FMJ, só você procurar na playlist de equilíbrios, que você vai achar certinho esses exercícios, que tá tudo lá ordenado bonitinho, tá bom? Fizemos 2 questões, ainda tem mais 3, então vamos lá, essas aqui vão ser um pouco mais rápidas. Questão 46, Universidade Estadual de Maringá, UEM, vestibular de verão 2024. Assinale o que for correto, ó, já tem um X aqui, mas não vai atrapalhar. Assinale o que for correto. A quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação não depende das quantidades dos reagentes e dos produtos que participam dessa reação. Falso, pessoal. Pegando aqui o equilíbrio que a gente viu na questão anterior aqui na prova da UEM vestibular de verão, era o equilíbrio entre o tetróxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio. Eu coloquei um valor de ΔH, uma reação endotérmica, né? Esse gás aqui absorve para cada 1 mol, ó, o ΔH é 58 kJ por mol. Para cada 1 mol desse gás, ele vai absorver 58 kJ e vai produzir 2 NO2, mas é um equilíbrio químico, mas para cada 1 mol virar 2 mols de NO2, tem que absorver essa quantidade aqui de energia quilojoule por mol. Então não depende das quantidades de reagentes? Depende. Se você tiver 2 mols, vai ter que absorver o dobro. 10 mols vai ter que ser 580. Então isso aqui é por mol. Então depende sim das quantidades de reagentes. Beleza? 2. Luz e eletricidade são parâmetros que podem influenciar na velocidade de reação. Então aqui ele falou de termoquímica, agora está falando de velocidade de reação. Essas questões de proposição é complicado por causa disso, né? Mistura um monte de tema. Eu não sou muito fã não, tá? Eu prefiro questão da Unicamp, da Unesp, do Enem, essas questões que misturam um monte de temas assim, por proposição, eu não sou muito fã. Porque, você viu, falou de termoquímica e fala de um negócio que tem nada a ver no
Na segunda proposição, assim, todo respeito quem faz a prova, mas não é meu estilo favorito, tá? Só um comentário aqui. Então ele falou que luz e eletricidade são parâmetros que podem influenciar na velocidade de reações químicas. Sim, pessoal, fotossíntese, você vê muito na biologia, né? Então, a planta, para pegar gás carbônico, água, produzir glicose, precisa de luz solar. Então, essa luz vai proporcionar a reação de fotossíntese. Vitamina D, inclusive, eu estou precisando tomar um sol. A gente na pele tomando sol produz a vitamina D, então a gente também tem reações, né, fotoquímicas que dependem de luz, né, depende dessa radiação eletromagnética para ocorrerem, ou elas acontecem muito devagarzinho e essa luz, essa radiação aumenta absurdamente essa velocidade. Então a gente produzindo vitamina D no sol. Degradação de materiais, decomposição da água oxigenada, ó, H2O2, água oxigenada. Quando ela está num frasco fechado, ela se decompõe em água e gás oxigênio. Ela vai se decompor num frasco fechado. Se você deixar na luz, a quantidade que vai se decompor é maior. A luz, ela vai aumentar a velocidade desse processo. Então, sim, luz, eletricidade, pessoal, eletrólise da água, né? A água, quando você passa corrente elétrica nela, ela vai produzir gás hidrogênio e gás oxigênio. Tem que ter um soluto ali inerte na água, tá? Não é só água líquida, né? Tem que ter ali um soluto inerte para conduzir corrente elétrica e tal. Mas eletrólise da água, você passa corrente elétrica, a reação ocorre. Então, sim, né? Reações químicas podem depender de luz e eletricidade, tá? 4. A força eletromotriz de uma pilha depende da natureza dos materiais empregados, das concentrações, da temperatura que a pilha está funcionando. Sim, pessoal, este tópico, essa proposição 4 e essa proposição 8, eu vou fazer uma super revisão aqui para você entender pilha e eletrólise, a diferença entre elas e por que ocorre a inversão dos polos. Quando você tem a pilha, o cátodo é positivo. Quando você tem a eletrólise, o cátodo é negativo. Por que inverte o polo? Fica aí até o final que você vai entender e vai estudar isso muito 10. Então, a força da pilha. Eu tenho uma pilha de um material, de zinco e carbono. Aí eu tenho outra pilha, que é a pilha alcalina. São pilhas diferentes. Uma dura mais, outra dura menos. A pilha alcalina dura mais que aquelas pilhas mais simples. Por quê? Porque são outros materiais que vão dar outra diferença de potencial. Depende da concentração e da temperatura? Sim, pessoal. Se você variar a concentração da pilha, você vai ter outra diferença de potencial, tá bom? Então, a gente vai ver melhor mais pra frente, mas essa proposição 4 e proposição 8 eu vou colocar aqui já pra gente, tá? Nessa parte de inversão de polos. Mas é verdade isso daqui. Proposição 8. Nas pilhas, a redução ocorre no cátodo. Sim, verdade, cátodo reduz. E a oxidação ocorre no ânodo. Sim, ânodo oxida. Porém, na eletrólise, a redução ocorre no cátodo? Não. Sempre que ocorre redução sempre que ocorre redução é no cátodo, não no ânodo. Aqui está escrito ânodo, tá? Porém, a eletrólise ocorre no ânodo. Não, ocorre no cátodo. E a oxidação ocorre no cátodo? Não. Redução é sempre no cátodo e oxidação é sempre no ânodo, tá? Isso daí não tem nem muito que ensinar. É assim, ó, subir é para cima, descer é para baixo. Redução é no cátodo, oxidação é no ânodo. Por quê? Porque sim, é o nome que deram. Aí tem esse macetinho aqui para você, ó. Quando você tá no colégio, você tá estudando para as provas de química, aí você não estudou direito, deixa eu me arrumar aqui. Você não estudou direito e pegou recuperação. Como que o pessoal chama a prova de recuperação? Chama de REC. Aí você pegou REC, aí você fala, putz, peguei REC, poxa, peguei recuperação. Isso porque você não estudou usando esse macete do REC, poxa. O que é esse macete do REC, poxa? Quem recebe elétrons, reduz e é o cátodo. Quem perde elétrons, oxida e é o ânodo. Isso é sempre válido, tá, pessoal? Receber elétrons é redução e ocorre no cátodo. Perder elétrons é oxidação e ocorre no ânodo. Subir é para cima, descer é para baixo. A água é molhada. É isso, não tem o que fazer, tá bom? A gente vai ver isso aqui também na pilha e na eletrólise, porque... tá. O que inverte da pilha e da eletrólise, né? Então,
o cátodo da pilha e o cátodo da eletrólise, os dois sofrem redução. Mas o que muda que o pessoal tá querendo jogar aqui na confusão, aqui com você? O que muda é os polos. Aí sim, na pilha, o cátodo que reduz e recebe elétrons, que não muda. Na pilha, o cátodo é positivo. Na eletrólise, o cátodo vai ser negativo. A gente já vai ver por quê. Proposição 16. Em qualquer reação nuclear ou transmutação, a soma dos números de massa e os números de cargas elétricas molares nos reagentes e nos produtos é conservada. Sim, verdadeiro. Coloquei aqui, por exemplo, o decaimento radioativo natural do urânio ao tório. Urânio. Então a gente vê isso no começo ali da fisicoquímica, geralmente em radioatividade. O urânio, ele libera uma partícula alfa. Quando o núcleo de urânio libera essa partícula alfa, esse núcleo vira um outro núcleo, que é o núcleo de tório. O que você tem que fazer aqui? Tem as regras lá de... Eu sempre esqueço o nome dos caras, mas tem as leis da radioatividade. O que são as leis da radioatividade? A soma em cima dos reagentes tem que ser igual à soma em cima dos produtos. A soma embaixo dos reagentes tem que ser igual à soma embaixo dos produtos. Então, 238, que é a massa do urânio, é igual à massa da partícula alfa, que é 4, mais a massa do tório, que é 234. Então, 234 mais 4 dá 238. Essa daqui é uma lei da radioatividade. Qual que é a outra lei da radioatividade? Os números atômicos aqui embaixo, você tem que somar também. Então, o número atômico do urânio é 32. A partícula alfa tem 2 prótons, e aí dá o número atômico aqui embaixo de 2, porque ele é um núcleo de hélio. A gente já vai ver isso melhor na próxima questão. Número atômico aqui é 2, porque tem 2 prótons. A do tório é 90. 90 mais 2 dá 92. Então a soma em cima tem que se conservar, a soma embaixo tem que se conservar. Então em qualquer reação nuclear, isso aqui é uma reação química? Não, é uma reação nuclear. É o núcleo que está liberando essa partícula alfa. A soma do número de massa é a soma do número de cargas nucleares nos reagentes e nos produtos é conservado. Sim, pessoal. Então você pode pensar em carga também. Vai conservar, beleza? Soma 2 mais 4, 4 mais 16, 20 mais 2, 22, marcou, acabou e foi embora. Classifiquei como média para difícil por causa dessa questão aqui da proposição 8 dos polos, que a gente vai estudar agora, tá? O pessoal se confunde nisso da inversão dos polos. Eu vou te ensinar agora o melhor macete. Não é um macete, mas é o melhor jeito de estudar isso, do que é pilha e do que é eletrólise. Então, quando eu começo a ensinar eletrólise, eu falo basicamente o que é eletrólise, e aí eu já mostro esse exemplo para você comparar a pilha com a eletrólise. A gente vai ver os dois ao mesmo tempo e vai comparar e vai entender essa inversão de polos. Então a gente vai entender a inversão de polos, né? Tá. Vamos ver aqui a pilha mais tranquila que a gente tem, que é a pilha de Daniell. Placa de cobre na solução de cobre, placa de zinco na solução de zinco. O cobre tem maior potencial de redução, que é receber elétrons. Os elétrons, vamos ver aqui se aparece. O fluxo de elétrons vai vir para cá. Essa placa de cobre vai ficar cheia de elétrons. Quando um cobre 2 da solução bater aqui, ele vai receber elétrons, vai reduzir e vai virar cobre 0. Essa plaquinha vai começar a aumentar de tamanho, porque esse cobre da solução vai virar cobre 0 e vai se depositar aqui. Aí tem o fluxo de íons na ponte salina. Essa placa aqui de zinco está perdendo elétrons. Como essa placa de zinco está perdendo elétrons, o zinco da placa, que é um zinco 0, quando ele perder elétrons, ele vai virar zinco 2 e vai para a solução. E essa placa aqui de zinco vai corroer. Pilha de Daniell. É a primeira pilha que a gente... Se você tiver dificuldade com pilha de Daniell, eu vou deixar um link de um exercício de pilha de Daniell só para você ver ela. Mas é isso daqui, pilha de Daniell. E aí o que a gente tem aqui? Esse lado que recebe elétrons é o cátodo, né? E aí vamos fazer aquele rec e poxa, né? Aqui, tá recebendo elétrons, por quê? Porque o cobre tem maior potencial de redução, quem tem maior potencial de redução recebe elétrons. Aqui recebe elétrons, quem recebe elétrons reduz. Aqui tá reduzindo, aqui vai ser o cátodo. Cátodo na pilha é o polo positivo. E nesta pilha, na pilha de Daniell, o cátodo deposita. Por quê? Porque eu tenho uma placa de cobre numa solução de cobre com zinco. Outras pilhas, tem pilha aqui, eletrodo de platina no meio ácido, libera bolhas de H2. Tem outras situações. Neste caso, deposita, tá bom? E aqui, e no ânodo? Aqui tá perdendo elétrons, quem perde elétrons oxida, quem oxida é o ânodo é o polo negativo, e aqui vai ocorrer, neste caso do zinco, a corrosão.
Foi definido que o cátodo, cátion, é o polo positivo na pilha, ânodo, ânion, é o polo negativo da pilha. Ânodo, ânion, beleza. Então os polos, cátodo positivo, ânodo negativo na pilha. Fechou? Tranquilo? Vimos a pilha. Na eletrólise vai ser diferente. Antes de eu ir para a eletrólise, agora, olha isso, pessoal. Isso daqui é... Gente, é genial isso aqui. Eu adoro falar. E sendo modesto aqui, isso aqui é uma das melhores coisas que eu fiz. Eu já falei isso em outro vídeo. A gente vai estudar eletrólise, mas antes de estudar eletrólise, a gente vai simplificar essa pilha de Daniell para a notação da física. Então a gente pega a pilha de Daniell e simplifica ela para a notação de física. O que é a notação de pilha na física? É uma barrinha menor, uma barrinha maior. Aqui, onde tem o meu voltímetro, que a DDP, que a gente calcula, deu 1.10 volt, em vez de ter um voltímetro, eu tenho uma resistência. Então, esta é a pilha de Daniell, esta é a representação da pilha de Daniell com voltímetro na física. Agora, pessoal, por que a barrinha maior na pilha, na representação de pilhas na física, é uma barra maior? A placa de cobre, ela não fica mais gordinha, não vai ter no depósito, não vai formando cobre zero e ela aumenta de tamanho? Então, o polo positivo, se fosse uma pilha de Daniell aqui, essa pilha que a gente está usando no nosso sistema, esse polo positivo, a barrinha positiva, ela é maior porque ela vai aumentando de tamanho. Então, tá vendo que eu coloquei aqui uma barrinha de cobre? A barra de cobre, ela aumenta de tamanho, ela fica maior, então aqui vai ser maior, beleza? Voltei, pessoal. Tinha um bicho aqui na janela. Então, qual que é o esquema? A barrinha maior, na representação da física, é o polo positivo. Por que ela é maior? Porque ela está depositando. Ela é o cátodo que recebe elétrons, e aumenta de tamanho. E a barrinha menor da representação da física é a barra que está corroendo e perdendo elétrons. Então, a barrinha menor corrói, oxida, perde elétrons e vai ser o ânodo. Então a barrinha maior é o cátodo, a barrinha menor é o ânodo, e você lembra do fluxo de elétrons se associar com a pilha de Daniell. Vamos voltar aqui para a nossa imagem. Então, a gente tem a barrinha menor e a barrinha maior. Os elétrons estão chegando na barra maior, está ocorrendo a redução. Aqui na barrinha menor está perdendo elétrons. Então qual que é o fluxo de elétrons? Sai da barrinha menor, dá a volta e chega na barra maior. Aqui tem um espaço entre a barra menor e a barra maior. O que tem entre esse espaço? Tem a ponte salina. A ponte salina, ó, essa separação aqui entre a barra menor e a barra maior, essa separação aqui dos Becquerels, você pode associar com isso, mas tem uma conexão entre ponte salina. Então não é assim, fiozinho, é só uma representação de pilha, né? Mas aqui entre a barra menor e a barra maior tem a ponte salina, tá? Beleza, aí o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, eu tirei, pensa que eu tenho a pilha de Daniell, só que agora esse fio eu vou vir para cá, não vai ter o voltímetro, e esse fio vai vir para lá. Então eu tenho a pilha de Daniell, mas eu não tenho mais o voltímetro em cima para medir a voltagem. Eu tirei o voltímetro, peguei o fio e virei para cá, peguei o outro fio e virei para lá. Beleza? Agora eu vou subir essa pilha e vou mergulhar em água, pessoal. Agora eu vou fazer uma eletrólise, ó, vou voltar aqui para você. Eu tenho uma pilha, peça uma pilha, Pera aí que eu vou fazer isso, pera aí. Pronto, pessoal, o que eu fiz aqui rapidão de cabeça? Eu simplesmente peguei uma pilha, olha só, vou aproximar aqui para você. Peguei uma pilha, coloquei um fio do lado e peguei um fio e coloquei do outro. Então vamos colocar aqui. Olá, meninas, hoje aqui, ó, na minha mão, tudo bem? Ó, deixa eu cobrir meu rosto. Então é uma pilha com 2 fios. Se eu pegar isso daqui e mergulhar em água, é exatamente essa representação que eu tô tendo aqui, ó. Esta representação é isso. Então é uma pilha com 2 cabinhos, que tá aqui. Se eu mergulhar em água, vai ocorrer a eletrólise, porque a pilha, ela é um processo espontâneo que vai acontecer e vai fazer um fluxo de elétrons. Os elétrons vão vir aqui, eu tenho água com sal. Os elétrons vão vir aqui nessa água com sal, aí você vai entender melhor por que isso daqui ocorre mais para frente na eletrólise. Mas os elétrons vão chegar aqui, vão reagir com a água e vai produzir gás de hidrogênio. Do outro lado, que está ligado com o polo positivo, tá chegando elétrons. Se tá chegando elétrons, o que ele vai fazer com esse polo aqui? Ele vai puxar elétrons, aí o Cl- da água com sal. Quando bater nesse fio, ele vai perder elétrons e aí vai formar
gás cloro. E aí eu vou colocar aqui uma animação dos polos dessa pilha. A pilha, ela é espontânea. Ela vai fornecer elétrons. A água com sal vai sofrer eletrólise. A eletrólise é não espontânea. Se eu tiver água com sal só água com sal, vai formar H2, vai formar Cl2? Não, não é espontâneo. Para água com sal formar gás hidrogênio e formar gás cloro, eu vou ter que ter uma pilha e vou ter que mergulhar nessa água com sal. Aí a pilha vai fornecer os elétrons, vai fazer o ciclo, o fluxo de elétrons para a eletrólise acontecer. Como a pilha manda os polos da pilha, agora você vai entender a inversão de polos. Os polos da pilha mandam, eles que vão ser estendidos para a eletrólise. Então a barrinha menor não era o polo negativo. Então esse polo negativo ele vai se estender até esse lado aqui. Então aqui é o polo negativo, ele vai se estender e aqui é como se fosse um polo negativo também. Aqui não é o polo positivo da pilha, pilha que manda, pilha espontânea que faz a eletrólise, que não ocorre sozinha, que é não espontânea ocorrer. Esse polo se estende e vem para cá. E aí aqui é o polo positivo. Vamos ligar as animações aqui agora. Coloquei a pilha, assim que eu mergulhar a pilha vai acontecer isso aqui, ó. Mergulhar os fios, né, os fios aqui na água. Assim que eu mergulhar os fios na água, de um lado, do lado que está ligado no polo negativo, vai começar a subir bolhas de gás hidrogênio. No fio que está ligado no polo positivo, e esse fio é um polo positivo, né, porque está se estendendo, vai ter a formação de um gás esverdeado, que é o gás cloro. Não faz isso na sua casa, pessoal, porque o gás cloro é tóxico, tá bom? Então, não faça, beleza? E se você quiser fazer com a ajuda de adulto, faça num lugar aberto, com luva, porque vai formar hidróxido de sódio aqui, com a ajuda de um adulto, com cuidado e muita atenção com esse gás cloro que é tóxico. Mas eu não recomendo e não indico que você faça isso, tá? Eu talvez mergulhe isso daqui num beckerzinho e faça um shorts aí, se eu criar coragem ainda hoje. Mas aí vai ter essas reações aqui. E aí o que tem o fluxo de elétrons? Ah, então é por isso que inverte o polo? Acabou, deixa eu ver. Não, aguenta aí. Que você vai ver do cátodo, ânodo, quem reduz, quem oxida, e você vai ver por que aqui é a redução com polo negativo. O fluxo de elétrons não é nesse sentido aqui, ó. Então a gente viu a animação com fluxo de elétrons. Os elétrons vêm, entra na placa maior, que seria o eletrodo de cobre da pilha de Daniel, sai da placa menor, que seria o eletrodo de zinco na solução de zinco, e vem para cá. Então esse é o fluxo de elétrons. O que a gente viu? A gente viu que aqui em cima, nessa placa de cobre, na solução de cobre, depositava, era o cátodo positivo que reduzia e recebia elétrons. Então o elétron está chegando aqui nesse eletrodo da pilha e espontaneamente, né, junto com o eletrodo do zinco, está ocorrendo essa redução. Aí o elétron sai do zinco e vem para cá e ocorre uma reação química. Quando chega elétron, essa água que está aqui, ela não está recebendo elétrons? O REC, poxa, é sempre válido, pessoal. Então a água que está aqui, ela tá, vamos colocar, ó. A água que está aqui, recebendo elétrons, reduzindo e sendo cátodo, não muda. Quem recebe elétrons, reduz e é o cátodo. Tanto na pilha, aqui em cima, ó, bem na ponta da caneta, quanto nesse pedacinho do fio desencapado na eletrólise. Tá recebendo elétrons, reduz, recebe elétrons e é o cátodo. Só que na pilha é positivo, porque se definiu, só que o polo negativo se estende até aqui, e aí aqui a gente tem um cátodo que reduz, recebe elétrons, mas é o polo negativo. Mas ele é o polo negativo porque ele é o polo negativo, porque ele quer? Não, porque ele está conectado no polo negativo da pilha que está fornecendo os elétrons para ele reduzir e receber elétrons e ser o cátodo. Entendeu? E ele é o cátodo da pilha? Não, ele é o cátodo da eletrólise. Beleza? E aqui do outro lado, a gente viu que o ânodo, né, era o polo negativo, oxidava e perdia elétrons. Ó, os elétrons estão saindo do ânodo e corroía nesse caso aqui. Aqui nesse fio, os elétrons não estão subindo, o Cl- bate nesse fio, perde elétron, o elétron sobe. Então o que o Cl- está fazendo aqui? O Cl- está perdendo, né, o cloreto está perdendo elétrons, está oxidando e é o ânodo. Só que é um ânodo positivo. Por quê? Porque esse fio ele está conectado com o polo positivo da pilha.
Você entendeu? A única coisa que inverte são os polos. Maravilha, né? De novo, pessoal, colocando aqui a câmera inteira. Peço para você deixar um comentário do que você achou, indicar para o seu amigo, porque dá um trabalhão fazer essas animações e essas resoluções para você entender a fundo e de verdade, são não só decorar, tá bom? Então, curte, se inscreve, indica para o amigo, ativa as notificações se você está naquele ano de vestibular, para você receber notificações de ensino de química. Eu posto vídeo 99% das vezes, quase todo dia, às 10 horas da manhã, então você vai receber essa notificação e vai ter um estímulo para estudar e não ficar ali recebendo notificação de outras coisas, tá? Então ativa as notificações, que isso te ajuda a ficar mais aqui no canal e não me ver uma vez só, tá bom? E além disso, vale lembrar que tem aquela pasta aberta com materiais marotos, tudo de graça, 47 listas de exercício, fixação e mapas resumos para você na pasta no Google Drive, beleza? Valeu a pena ver esse vídeo longo, né? A resolução detalhada é isso, tá, pessoal? Vamos voltar para o exercício. Beleza. Então, afastando aqui, né? Vamos só voltar um pouquinho. Então, a gente viu... opa, tô viajando aqui. Então, a gente viu, né? Uma eletrólise. Essa eletrólise que acontece em água chama eletrólise aquosa. REC, poxa, não muda, só muda os polos. 2 macetes a gente viu aqui. O macete para você lembrar que a barrinha maior é o cátodo que reduz, recebe elétrons. Isso aqui te ajuda até na física, porque você lembra que o elétron entra na barrinha maior, que é a barrinha que é o polo positivo. Se o fluxo de elétrons é para esse lado, a corrente elétrica I é no sentido contrário. Isso te ajuda na física e isso te ajuda também na química para você lembrar por que inverte os polos, beleza? 2 sugestões aqui agora. Uma questão de pilha de Daniel. Nossa, eu não entendi a parte da pilha de Daniel. Vê essa questão da Universidade Regional do Cariri, do Ceará, que você vai ver, calcular DDP, ver com mais calma a pilha de Daniel. Se você tá tranquilo, gostou da inversão de polos, entende pilha de Daniel, você pode entender eletrólise aquosa nos detalhes. Então, por que que a água, nesse caso da água com sal, a água recebe elétrons? Por que que o Cl- perde elétrons? Como que eu faço para fazer a eletrólise da água e não formar gás cloro, formar gás oxigênio? Tudo isso vai ter nesse vídeo aqui do Enem 2021 PPL, segunda aplicação. Beleza? Olha as 2 sugestões que vale muito a pena. Vamos continuar? Maravilha, fizemos 3 questões. 4ª questão, pessoal. Questão 47, Universidade Estadual do Maringá, UEM 2024, vestibular de verão de 2024. Observe as reações de decaimento radioativo a seguir e na assinale que for correto. Aqui é mais legal, porque é um tema só, né? Às vezes eles misturam proposições de temas diferentes, eu não gosto. Aqui são várias proposições, tudo sobre radioatividade. O tema da questão, né? Radioatividade é o assunto, introdução, histórico, leis das radioatividades, equações nucleares, tá? Então ele deu essas 3 reações: urânio virando tório, emitindo partícula alfa, nêutron virando próton, liberando partícula beta. O que é esse V aqui? Esse V é um neutrino, tá? Césio liberando partícula beta, formando bário. 3 reações nucleares, não reações químicas. Então aqui tá os títulos das 3, tá? Decaimento radioativo do urânio ao tório, decomposição do nêutron formando um próton, um elétron e um neutrino, decaimento radioativo natural do césio ao bário, e a gente vai ver mais um, que é a radioterapia por radioembolização usando o rômio. Quem é rômio? É um elemento químico que a gente conhece pouco. A gente vai ver 4 equações nucleares aqui com mais detalhe, essas 3 e mais uma, tá? Então vamos lá. No decaimento natural, não foi feito em laboratório. No decaimento natural de um átomo radioativo, pode ser emitido raios gamas, partículas alfa e partícula beta. Sim, pessoal. Então você tem, por exemplo, na natureza, um elemento radioativo, urânio 238. O urânio 238 naturalmente vira o tório e emite partículas alfa. Esses elementos na natureza, quais são as radiações aí naturais? Partícula alfa, que é essa daqui, partícula beta, que é esse beta aqui, que é um elétron, e a radiação gama. Essas 3 são as radiações naturais aí que a gente tem, tá? Que em laboratório aí vai ter positron, vai ter outras radiações
diversas, tá? A partícula emitir um nêutron, então você pode fazer, por exemplo, tem a bomba de nêutrons, você fazer um processo que emite nêutrons. Como que você faz isso? Em laboratório, em usinas, tal, mas não é um processo natural. Natural é partícula alfa, beta e radiação gama. Beleza? Essas são as naturais, como por exemplo no decaimento do tório, do urânio. Segundo, o elétron emitido por um núcleo instável forma-se a partir da desintegração de um nêutron e o elétron é representado como partícula beta na reação 2. Então é isso. Por que que o urânio... Por que, por exemplo, que o urânio ele se emite uma partícula alfa e vira o tório? Porque esse núcleo ele está instável. Ele tem uma quantidade de nêutrons e prótons que não estabiliza esse núcleo. Quais que são? Você não precisa saber isso, tá? Isso não é só... Opa, bati a mão aqui na minha câmera secundária aqui da caneta. Existe um número, uma proporção, que é o número de prótons ser igual ao número de nêutrons, dá uma estabilidade para o núcleo. Quando o número de prótons e nêutrons começa a ficar muito diferente, esse núcleo começa a ficar instável e aí ele vira radioativo. O núcleo estável ele é radioativo por quê? Porque ele vai emitir partícula alfa, ele vai emitir vai emitir partícula beta, você pode usar para fazer processos nucleares. Então esse núcleo instável é um número de prótons e nêutrons diferentes. E aí o que acontece? Quando esse número de prótons e nêutrons está diferente, um nêutron que está nesse núcleo, ele pode virar um próton para igualar. Então, por exemplo, o carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Ele tem mais nêutrons, ele tem 8 nêutrons e tem só 6 prótons. O que ele pode fazer? Ele pode pegar um desses nêutrons e transformar em próton. Quando ele fizer isso, ele vai ficar com 7 nêutrons e 7 prótons, que é um número igual. E aí ele fica estável e ele vira o nitrogênio. Só não precisa saber esses números, tá? O que acontece? Quando um nêutron, por exemplo, do carbono 14, vira um próton. O nêutron vira um próton, então tá lá no núcleo. O nêutron vira uma coisa positiva. Mas quando esse nêutron vira o próton positivo, sai um elétron do núcleo. Esse elétron que sai do núcleo a gente não representa como Ezinho, que é um elétron. Esse Ezinho que a gente representa é o elétron da eletrosfera, que está ali fazendo ligação química. Esse elétron que sai do núcleo, que é ejetado do núcleo, quando decompõe um nêutron num próton, numa reação nuclear, a gente chama de partícula beta. É um elétron, mas é um elétron que saiu do núcleo, não da eletrosfera. Então por isso que a gente usa até um símbolo diferente, beleza? E aí tem esse 00, que é um neutrino, que é uma outra partícula que você não precisa saber detalhes, mas é uma outra partícula que é emitida aqui, tá? Mas fica tranquilo com o neutrino. Então, um elétron emitido de um núcleo estável forma-se a partir da desintegração. Eu tô lendo o que tá aqui no 2, tá? Um elétron emitido no núcleo estável forma-se a partir da desintegração de um nêutron em um próton, e esse elétron é representado pelo símbolo, pela partícula beta, tá bom? Proposição 4. A emissão de uma partícula beta faz com que 2 átomos presentes na reação 3 sejam isóbaros. Então, o césio virou o bário. Nesse processo do césio virar o bário, o que ele fez? Se emitiu partícula beta, um nêutron ali do césio virou um próton. Quando ele vira um próton, o número de baixo aumenta, porque esse número de baixo é o número de prótons. Então, o césio tem 55 prótons. Um nêutron, que tá ali, que tá dando essa massa de 137, um nêutron virou um próton. Aí ele sai de 55 e vai para 56. Só que neste processo, de 55 virar para 56, a massa aumenta? Não. A massa do césio, 137, é igual à massa do bário, 137. Um nêutron tem massa 1. Esse nêutron, quando vira um próton, ele continua com massa 1. Então tem uma coisa com uma massa, que é o césio. O césio, perdão. O césio é Ce. Eu tenho césio com uma massa. Esse césio com uma massa virou um bário com a mesma massa, porque um nêutron do núcleo, que tem massa 1, virou um próton que tem massa 1. A massa ficou igual. Quando esses átomos têm a mesma massa, eles são isóbaros. Só que aí a gente viu que nesse processo de um nêutron virar um próton, emite uma partícula beta, emite uma radiação beta. Beleza? Você está entendendo? Então, sim, é verdade. Então essa é a nossa introdução. Esse aqui também vai ser um dos primeiros exercícios de radioatividade.
porque a gente conhecer as partículas, próton, nêutron, elétron que sai do núcleo, que é a partícula beta, neutrino só conhecer, saber por que a partícula beta é emitida, né, que é esse nêutron virando um próton, saber que a partícula alfa, você tem essas leis, né, de somar massa, quando emite uma partícula beta, se emitir só partícula beta, ele produz isótopos e o número de prótons aumenta. E aí o que acontece? Por que tem esse -1 na partícula beta? Porque a soma embaixo tem que ser igual. Então 56, que é o número de prótons do bário, menos 1 da partícula beta dá 55. Então 55 é igual a -1 com 56. Mais pra frente, na sugestão que eu vou deixar pra você, você vai ter que montar equações aí de primeiro grau, né? Somar tudo que tá em cima antes e depois, somar tudo que tá embaixo antes e depois e achar. Nas equações nucleares, você tem que fazer essas somas, tá? Então, 137 é 0 mais 137. Nessas equações nucleares, essas leis da radioatividade, é só somar tudo em cima, ser igual antes e depois, só somar tudo embaixo, antes e depois, tem que ser igual. E aí tem exercícios de você descobrir a partícula desconhecida fazendo isso, tá? Beleza. Proposição 8. Uma partícula alfa corresponde a um núcleo de átomo de hélio. Sim, pessoal, a partícula alfa é 4 e 2. O hélio é 4 e 2. O que o hélio é? O hélio, ele tem um número maior de 4 e um número menor de 2. Esse número maior, quando a gente representa aqui nas equações nucleares e tal, esse número maior fica em cima, que é o número de massa. O hélio tem massa 4. O 2 é o número de prótons, ele tem 2 prótons. Aí eu coloquei um hélio aqui, uma representação pra gente ver. O 2 laranjinha é porque no núcleo do hélio tem 2 prótons. A massa dele é 4. Por quê? Porque no núcleo tem 4 partículas atômicas. Tem os 2 prótons e tem mais 2 nêutrons. 2 mais 2 dá 4. O hélio tem massa 4. O que é que tem massa 4 e número atômico 2? Partícula alfa. Só que aí se você tirar esse elétron e tirar esse elétron, este núcleo do hélio é a partícula alfa. Então a partícula alfa é um núcleo de hélio. Ele é estável, ele tem o mesmo número, você não precisa saber dessa regra, tá? Ele tem o mesmo número de prótons e o número de nêutrons. Então a partícula alfa, quando ela bater em alguma coisa e pegar 2 elétrons, ela vai virar um átomo de hélio super estável. Então o urânio estava com aquele núcleo instável, radioativo, número de prótons diferente do número de elétrons, aí ele emite uma partícula alfa e vira o tório, que tem um número de nêutrons mais próximo do número de prótons. Estabiliza, não é mais radioativo. E emite a partícula alfa. E essa partícula alfa vai ficar aí vagando? Não, essa partícula alfa vai bater em alguma coisa e pegar 2 elétrons. Quando essa partícula alfa pegar 2 elétrons, ela vira o quê? Um gás hélio. Gás nobre, estável, bonitinho, núcleo estável, eletrosfera estável, tudo estável. Então, a partícula alfa é um núcleo sem os elétrons de hélio. Beleza? Nossa, cansa. Tô cansado. Beleza, partícula 16. Vamos continuar aí, não cansa não. Raios gama possuem baixa energia e sua emissão muda o número atômico do átomo emissor. Não, pessoal, isso aqui é falso, tá? Eu já vou mostrar aqui o hélio 3. Eles não têm baixa energia, eles não mudam. Aqui no decaimento natural do césio pro bário, tem 2 etapas. A primeira etapa, o césio vira bário emitindo uma partícula alfa, só que esse bário, ele tá com energia ainda. Ele vira o bário 137M, 50, eu não sei se o M fica em cima ou embaixo agora, mas ele fica um bário com energia. Aí ele emite ainda, depois, esse bário com energia, uma radiação gama. E ele continua sendo bário 137,56. Ele emite a radiação gama. Qual que é o símbolo da radiação gama? 0 em cima, 0 embaixo, gama. É uma partícula gama? Não. A radiação gama, ela é só uma radiação eletromagnética, só comprimento de onda ali só. Não tem massa, não tem partícula. A partícula alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, núcleo de partícula alfa. O próton tem massa, o nêutron tem massa. A partícula beta, que é um elétron, tem uma massa muito pequenininha, por isso que a gente põe um 0 em cima, mas ele tem massa, ele é uma partícula. O neutrino é 0 em cima e 0 embaixo, mas tem uma massa nem precisa saber, tá? É menor coisa do universo aí. Não é a menor, mas muito pequeno e nem precisa saber. E a radiação gama não. A radiação gama é massa 0 mesmo. Ela não tem massa, ela é só radiação eletromagnética, tá? E aí, ela é usada, a gente já vai ver isso aqui do hélio 3, ela é usada, por exemplo, na radioterapia.
que você pega uma célula cancerosa e põe essa radiação nessa célula cancerosa para matar a célula cancerosa e livrar o organismo daquela célula que está fazendo mutações indesejadas que você vê na biologia. Como que eles estão fazendo isso? Isso aqui eu peguei de uma questão da Unesp. Eles pegam lá no lugar que tem as células tumorais, né, as células que estão se reproduzindo loucamente, e fazem a radioembolização com rômio. Eles colocam pelo sangue, pela plasma, eles vão lá e colocam esse rômio lá onde tá aquelas células cancerosas, aí esse rômio emite partícula beta, emite radiação gama e vira o érbio. Virou o érbio, tudo bem, tá lá o érbio no corpo da pessoa, mas essa radiação beta, essa partícula beta e essa radiação gama vão matar as células tumorais e vão fazer o efeito radioterápico de livrar a pessoa do câncer. Então, possuem baixa energia? Não. Muda o número atômico? Não, não vai mudar o número atômico porque é zero em cima e zero embaixo. Se era 137 emitiu uma radiação, não é partícula, radiação gama, continua 137. É 156 e emitiu uma radiação gama, continua 56. Não muda nada, tá? Eu até deveria ter colocado bário virando bário e emitindo isso daqui, pra você ver que não muda nada, tá? E aqui a gente falou de isóbaro. Então, o césio 137 é isóbaro do bário 137, eles têm a mesma massa. E lembrando lá da química geral, átomo e ligação química, tem os isótopos, né? Então, por exemplo, eu tenho o hélio 4 e tenho o hélio 2. O que faz este núcleo ser um núcleo de hélio e este núcleo ser um núcleo de hélio? O fato de ter 2 prótons. Então, o hélio tem Z, que é esse número que fica embaixo, Z é o número atômico 2. O hélio tem número atômico 2, o hélio tem número atômico 2. Só que esse hélio tem uma massa de 4, porque o núcleo tem 4 partículas, e esse hélio tem uma massa de 3, que tem 3 partículas. Esse hélio vai ter muito na natureza? Não, tem quase nada. E, por exemplo, a China está tentando levar satélites para a Lua, satélites, naves, rovers, ser humano, que lá na Lua, por algum motivo que eu não sei, o pessoal da astronomia deve saber melhor, existem grandes quantidades, acho que por causa da radiação solar, não sei, grandes quantidades de hélio 3. E aí os chineses querem ir na China para pegar esse hélio 3 para usar como combustível de uma possível fusão nuclear que a gente vê mais para frente em radioatividade. Então isso daqui pode ser o combustível do futuro, beleza? Que é o hélio com massa 3. Para usar ele para fazer coisas doidas aí, como fusão nuclear, que a gente não consegue fazer direito ainda. Beleza? Que revisão de radioatividade, né? Eu classifiquei aqui, ó, a questão como média, ela fornece tabela periódica pra gente chegar nisso. Só somar tudo, né? 8 com 2, 10, com 4 mais 1, resposta 15. 2 sugestões aí para você. Uma, para você descobrir partículas, né? Então, se você olhar aqui na thumbnail do vídeo, tem uma reação nuclear e aí tem uma partícula desconhecida. Soma tudo em cima, soma tudo embaixo, descobre essa partícula. É a segunda parte da radioatividade, que são equações nucleares. Segunda ou terceira, depende do jeito que você estuda. E aí essas partículas, radiação, partícula alfa, partícula beta, radiação gama, nêutron, como que eles se comportam penetrando tecidos? Caiu no Enem aqui, ó. Poder penetrante, você tem que saber qual penetra mais, qual penetra menos. Essas radiações são perigosas, por quê? Por causa dessa penetrabilidade, poder ionizante, eu comento também, que é 2 coisas diferentes que a gente vai ver mais pra frente na radioatividade. Beleza? Veja sugestões se você tá vendo o corte, se você tá vendo a prova, continue aí comigo. Maravilha, passando de página, última questão aí de química, o ENM, vestibular de verão de 2024 da Universidade Estadual de Maringá, sobre os fenômenos associados ao calor e à temperatura, assinale o que for correto. Vai ter questões aqui, as 3 primeiras proposições que são de física, vou fazer só de cabeça, veja melhor com professores de física, tá? Então, se uma chapa metálica e fina e homogênea tem sua área aumentada em 0,17%, quando sua temperatura aumenta em 100 Kelvin, então o coeficiente de dilatação superficial dessa chapa é 1,7 vezes 10 a menos 4 dividido por Kelvin. Então, pessoal, isso aqui tá errado. Sem saber física, sem saber fazer nada. Se o coeficiente de dilatação é 1,7 vezes 10 a menos 4 dividido por Kelvin, pensa assim, eu tenho uma chapa de dilatação térmico-volumétrica aqui. Tem sua
dilatação superficial. Tem ali 100 metros quadrados, por exemplo. Tem 100 centímetros quadrados. 100 centímetros quadrados. Qual que vai ser a dilatação? Vai ser esse coeficiente dividido pela temperatura vezes o volume inicial. Então, o volume inicial era 100. Aguenta isso aí. Você vai pegar esse coeficiente, tá vendo que tá Kelvin a menos 1? Você vai querer cancelar com Kelvin. Então, vai ficar 1,7 vezes 10 a menos 4, dividido por 10 a segunda. Dividiu por 10 a segunda, na verdade é este multiplicado por esse, né? Perdão. 10 a segunda vezes isso daqui para cancelar o Kelvin, com Kelvin a menos 1. Então, 10 a segunda vezes 1,7 vezes 10 a menos 4. Dá 1,7 vezes 10 a menos 2. 1,7 vezes 10 a menos 2, vezes aquele volume inicial de 100, vai dar o volume final. Quanto que tem aqui? 10 a menos 2 vezes 1,7. Então, 1,7 vezes 10 a menos 1, 0,17, vezes menos 1 de novo, né? Porque é 10 a menos 2, 0,017. Então, é 0,017 vezes o volume inicial. Então, se o coeficiente for esse daqui, a dilatação é 0,017, tá? Você vê melhor na física, eu fiz aqui de cabeça, posso ter falado alguma besteirinha aqui, mas é isso, tá? Então, se o coeficiente for esse, a temperatura for esse, vai ser 0,017, análise dimensional aqui de cabeça. Segundo, esse aqui é um pouquinho mais para química, tá? Se aumentar em 100 graus Celsius, né, 100 Kelvin, a temperatura de uma barra de ferro de 100 gramas, e sendo necessário 1,1 quilocaloria de calor, então o calor específico do ferro, supostamente nessa faixa de temperatura, é 0,11 caloria por grama Kelvin. De novo, análise dimensional. O que é isso daqui, calor específico? É caloria dividido por grama dividido por Kelvin. Quanto que eu tinha de caloria no início? 1,1 quilocaloria. Quilo é 10 a terceira. Então eu tenho 1.100 calorias, 1.100 calorias. Aí eu divido 1.100 calorias por 100 gramas, porque é dividido por grama. Então 1.100 vira 110 e vira 11, porque eu dividi essas quilocalorias por grama. Isso seria a caloria por grama. Então 1.100 virou 11. 11 dividido por 10 vira 1,1. Dividido por 10 de novo vira 0,1 caloria por grama por grau Celsius ou por Kelvin aqui, que é o caso. Então, o que é o calor específico? É o calor que você fornece para 1 grama mudar 1 grau Celsius ou mudar 1 Kelvin. Beleza? Então, é calor dividido pela massa, dividido pela temperatura, te dá isso daqui. Por análise dimensional, verdadeiro. Física de novo, 3 proposições de física, a gente já vai chegar na química, tá, pessoal? A compressão do fluido refrigerante é uma das etapas do ciclo termodinâmico de um aparelho de ar-condicionado. Sim, tem uma parte que é a compressão do gás e tem outra parte que é a expansão, né? Você vê melhor com o seu professor de física, que pode ser aproximada para uma compressão adiabática, sim, que ali não tem troca de calor, né? E aí tem características como a ausência da troca de calor, adiabática, e um aumento da temperatura do fluido, isso. Então, quando expande o gás, ele absorve o calor, então quando o gás expande, ele faz o efeito ali de geladeira, de refrigerador, aí expandiu o gás, aí esse gás vai para um lugar, no compressor, aí você gasta energia da tomada da sua casa, esse compressor comprime o gás, né? Ele falou idealmente aqui, claro que vai ter troca de calor, porque não é ideal. Mas idealmente é adiabático, não tem troca de calor. Esse gás é comprimido. Quando esse gás é comprimido, você tem que usar energia elétrica ali, fornecer energia e aumenta a temperatura do fluido. Esse fluido faz esse sistema de refrigeração. Veja melhor na física, tá? Esses 3 primeiros aqui, porque eu quero fazer... O meu foco é a proposição 8 e a proposição 16, porque aqui é um canal de química. Então vamos lá. Proposição 8. Derramando acetona. Sobre a pele ocorre uma sensação de geladinho. Então, você nunca derramou acetona? Pensa em etanol. Se derramou um pouquinho de etanol na pele, tem uma sensação de geladinho. Derramou um pouquinho de água, tem uma sensação de geladinho. Visto que a evaporação da acetona, do etanol, ou até da água, dependendo, mas o etanol ele vai evaporar mais rápido, a acetona vai evaporar mais rápido e essa sensação vai ser maior, já vou comentar. Visto que a evaporação desse produto é um processo exotérmico. Então, pessoal, a evaporação da acetona é um processo exotérmico. Então, tema da questão tema físico-química, assunto termoquímica, temas, introdução, classificação de reações, reações endotérmicas, exotérmicas e representar em equações. Então, essa daqui é a fórmula da acetona. A acetona líquida
virando a acetona gasosa. Quando um líquido vira um gás, ela absorve calor ou ela libera calor? Então, um líquido, água, você vai fazer café, você põe ela na chaleira. Põe ela no fogo, perdão. A chaleira você põe no fogo. O calor vai estar nos reagentes ou vai estar nos produtos? O calor, pessoal, vai estar nos reagentes. Então, um líquido, quando vira um gás, seja lento na evaporação, seja rápido na ebulição, seja muito rápido na calefação, um líquido passando para um gás, ele absorve calor. Calor, eu posso representar uma reação quando ela absorve calor com o calor nos reagentes. Então, calor nos reagentes é um processo exotérmico? Não. É um processo endotérmico, que entra calor. Então a acetona entra calor, é um endotérmico e vira acetona gasosa. Quando a substância tem um calor, ela absorve calor e vai para um calor maior, a gente fala que a variação da entalpia é maior do que zero. Então, processos endotérmicos, eu posso colocar o calor aqui nos reagentes ou representar o ΔH como maior do que zero. Então, evaporação, ebulição, calefação, são todas transições de líquido para gás, são processos endotérmicos. E aí a parte que ele falou da sensação de geladinho. Por quê? Derramou a acetona na pele, a acetona vai pegar calor de quem para virar gás? Ela vai pegar calor de você. Então derramou um pouquinho de acetona na pele, estava ali limpando alguma coisa, escorreu um pouquinho de acetona. A acetona evaporou, por exemplo, na minha bochecha. Ela evaporou, ela roubou calor da minha pele. Aí dá aquela sensação de refresco aqui, né? Sensação de frio. Por quê? Porque ela tá roubando o calor da minha pele. Beleza? E aí, por que que um etanol, quando molha na mão, ele dá uma sensação de frio maior do que a água? Por quê? Aí ele vai evaporar mais facilmente. Quanto mais rápido ele evaporar, aí tem vários fatores, tá? Depende da quantidade de calor que a substância absorve para virar gás e depende do quão rápido ela vai fazer isso. Mas, por exemplo, o etanol é bem volátil. Então ele vai evaporar, aqui é a acetona, né? A acetona, o etanol, eles são bem voláteis, eles vão fazer essa transição líquido-gás mais rápido, porque eles evaporam fácil, eles são voláteis, ele vai roubar mais calor e vai dar uma maior sensação de frio do que a água. Química é massa demais, né? Muito bom, gente, incrível. Não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal, hein? Pô, olha o trabalho que dá pra fazer toda essa análise, toda essa conversa com você. Então se inscreve no canal. Beleza. Tem que pedir assim, porque, gente, a maioria das pessoas que assistem meus vídeos não é inscrito. Então eu olho lá depois a estatística, uma boa parte não se inscreve no canal, só assiste o vídeo e vai embora. Não faça isso, se inscreve que me ajuda demais. O canal é muito pequenininho, né? Poucos membros aí, 5.000 membros só. Vamos chegar nos 10 aí até o final do ano, beleza? Maravilha. E processos exotérmicos? Então a gente está na introdução da termoquímica. Processos exotérmicos, a segunda reação aqui, ó, na combustão do metano gasoso representada pela equação, essa equação eu coloquei aqui, o dado ΔH menos 890 kJ por mol, em que ΔC é a variação de entalpia padrão de combustão. Indica que são liberados 890 kJ de calor por mol de metano. Sim, pessoal. Quando o ΔH é menor do que zero, olha aqui na ponta da caneta, quando o ΔH é menor do que zero, os reagentes têm um calor, têm uma entalpia, e eles vão para uma entalpia menor. Essa entalpia menor libera calor para o ambiente. Então, queimar gás no fogão, queimar metano, forma produtos e libera calor. Aí eu posso representar um jeito, tá? É representar o calor nos produtos. Essa é uma reação lembra do êxodo, né? De saída, né? E êxodo rural, você vê na geografia. Então, uma reação exotérmica, sai calor. Êxodo rural é o pessoal saindo da área rural e indo para cidades, né? Reação exotérmica, saída de térmica, saída de calor. Então, é uma reação que tem reagentes, tem produtos e sai, libera calor. Importante fazer essas associações, tá? Eu faço isso toda hora. Anf, da biologia, E2, faço toda hora. Lipofílico, lipofóbico, tem um monte de termo que a gente tem que conhecer. Exo e endo é um deles. 2 deles, né, na verdade. Beleza. E aí você soma, né, 16 com 4 dá 20, mais 2, 22. Classifiquei como média. Tem essa parte aqui que eu vou comentar com vocês, pra gente terminar a nossa resolução, que é a questão da variação por entalpia padrão. O que acontece? O calor liberado numa reação, por exemplo, aqui ele deu a reação
metano gasoso reagindo com oxigênio gasoso, formando dióxido de carbono gasoso, mais água líquida. Esta reação libera menos 890,8 kJ por mol. Então, se eu tiver um mol de metano e queimar com esses coeficientes estequiométricos, libera 890,8. Mas isso se eu formar água líquida. Se eu tiver a mesma reação e formar água gasosa, tem uma diferença de entalpia aqui. Se eu formar água gasosa, libera menos calor. Por quê? Porque da água gasosa para água líquida, vai ter um processo de liberar a diferença aqui de menos 88. Então, isso daqui libera essa quantidade de calor, mas se formar água gasosa, se formar água líquida, libera um pouco mais, porque tem ainda água gasosa virando água líquida no processo, que a gente viu antes aqui, né, que líquido virando gás absorve calor, gás virando líquido libera calor. Então, aqui, gás virando líquido vai liberar menos 88 kJ. Então, você está vendo que depende dos estados físicos. Então, essa é uma coisa que eu queria falar. E aí eu até peguei aqui, ó, eu deixei fácil, porque eu fui dar uma olhada sobre estados padrão no meu livro Princípios de Química aqui, do Peter Atkins e Loretta Jones. E aí eu peguei para estudar a parte de entalpia padrão e tava exatamente essa reação líquida quando o cara vai falar, quando o livro vai comentar sobre entalpia padrão. Então eu acho que a pessoa foi uma coincidência aí. A pessoa foi elaborar a questão e pegou exatamente isso para comentar sobre entalpia padrão. E aí eu vi esse exemplo no Atkins, que é o livro que eu tenho aqui. Eu tenho vários, né? Se você olhar aqui, eu tenho um vídeo que eu tô para editar, eu vou refazer ele, que não ficou muito legal, sobre os livros que eu tenho e indico de química. E aí um deles é esse, né? O Princípios de Química, que tá aqui bonitão. E aí tava exatamente esse exemplo lá. Eu falei, mano, certeza que a pessoa que foi fazer a prova se baseou nisso. É muita coincidência, né? E aí tem essa diferença, que é dos estados físicos. E o que é essa entalpia padrão, pessoal? É o seguinte, quando eu faço essa reação aqui, ela vai liberar essa quantidade de energia se esse gás aqui tiver na pressão de 1 atmosfera, esse gás oxigênio tiver na pressão de 1 atmosfera, ou um bar, na verdade a condição padrão é um bar, que é quase 1 atmosfera. Esse líquido tiver puro, se eu tiver uma reação química, por exemplo, com NaCl, tem que estar na concentração ali de 1 mol por litro, os solutos, e geralmente essa reação ela tem que ser feita ali a 25 graus Celsius. Tem algumas situações que não. Então, você não precisa decorar isso. Mas essa entalpia, por que é entalpia padrão? Porque ela é feita com estado padrão das substâncias que está ali em condições de pressão, de temperatura, para você obter esse resultado. Se você fizer com uma pressão maior, numa temperatura diferente, com concentrações diferentes, vai obter outro valor. E aí esses valores são tabelados nessas condições padrão. Entendeu o que é condição padrão? Não precisa decorar, que é 1 atmosfera, 1 mol por litro e 25 graus Celsius, tá? Não decora isso. Eu só tô te mostrando que a entalpia padrão é feita nisso. Eu achava, inclusive, foi até bom, porque eu achava que a entalpia padrão era sempre a 25 graus Celsius e nem sempre segundo o Atkins, beleza? Então isso que é entalpia padrão. Maravilha, então vimos duas coisas aí, depende do estado físico e depende das condições como pressão. Sugestões aí para você, se você quiser classificar reações como endo e exo, essa questão da FUVEST, primeira fase 2025, e depois que a gente entra nessa classificação de endo, exo, a gente entra na calorimetria e como que a gente mede esse calor liberado nas reações. Então uma reação liberou tanto de calor, como que eu vou descobrir esse calor liberado? Usando calorímetros, pessoal. Calorímetros são muito importantes e caiu nessa questão do Enem 2023 PPL. Veja esses dois vídeos que vai valer muito a pena. Beleza, terminamos a prova, gente. O Enem 2024 vestibular de verão. É uma prova, né, que você olha aqui, muita fisicoquímica, termoquímica, radioatividade, eletroquímica, miscelânea de termoquímica, cinética química, radioatividade, aquela questão só de equilíbrios que a gente fez uma mega revisão. Aonde que não teve equilíbrio? Na primeira questão, que era química com biologia, que dava para fazer por bioquímica, que seria uma mistura ali de orgânica com química geral. Mas é uma prova inteira com fisicoquímica que eu classifiquei como média. O
Quer ver mais provas? Tem muita prova diferente aqui no canal, tá, pessoal? UFSC 2024, as 11 questões resolvidas bonitinho, desse jeito que eu resolvi aqui. Enem 2024, do Enem 2024 PPL, Enem 2023 PPL, Unicamp, USP, Unicamp, FUVEST, Unesp, primeira e segunda fase. Tem muita coisa aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Queria te agradecer de ter chegado aqui até o final. Você é uma guerreira, você é um guerreiro de estar estudando, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele comentário, fala o que você achou, fala o que você achou aqui do cenário novo, ó, do meu Marx aqui no canto, olha que bonitinho, do meu Lenin que tá aqui, da minha bandeira do Brasil, do meu... Meu Deus, isso aqui tem um nome que é uma... bordado Inca, fala o que você achou dos meus jogos, fala o que você achou do cenário, do vídeo, comenta aí, que me ajuda demais, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos, qualquer coisa que você não entendeu, deixa um comentário que assim que possível eu respondo, e vai dar tudo certo, beleza? A gente se vê nos próximos vídeos, valeu e tchau!